Nós começamos em 1991, a partir de um processo de reengenharia, onde eu e o Kleber trabalhávamos numa grande empresa, em Cajati, no interior de São Paulo, e acabamos demitidos por essa onda de reengenharia. Uma dessas modas que vêm e que vão. Então nós tínhamos algumas ideias de implantar uma tecnologia de controle de equipamentos através de curva de desempenho, alguma coisa um pouco além do que era a chamada manutenção preditiva. E qual era o objetivo? O objetivo era trabalhar com manutenção, por isso que chama SIMA, Sistema de Manutenção, onde nós íamos fornecer serviços de planejamento de manutenção. E aí nós começamos a fazer essas pequenas montagens, essas montagens acabaram se avolumando, só que ao se avolumar as montagens a gente também teve um insight de começar a fazer alguns desenhos, porque a gente não se sentia seguro para fazer essas pequenas montagens, e aí pusemos um projetista para pelo menos começar a traçar no papel, e era traçado no papel mesmo para os mais novos, né? Começamos com manutenção, passamos por demanda a fazer pequenas instalações, sempre com muito pouca gente, pequenas instalações industriais, mesmo atendendo alguns tipos de manutenção. A partir daí, os tamanhos, os volumes dos serviços começaram a crescer. Nós começamos a fazer pequenas montagens de unidades industriais. Essas pequenas montagens se avolumaram a ponto da gente fazer uma unidade inteira. Evoluímos depois para engenharia. Isso aconteceu por duas questões. Um grande projeto que nós pegamos de uma empresa de fosfato de produção de fosfato bicálcico em São Vicente, e depois um outro projeto que nós tivemos na Venezuela. Esses projetos foram 2 ou 3 grandes projetos que nós fizemos internacionalmente, levaram a empresa a um outro patamar. E ao voltar para o Brasil, retomamos o mercado nacional, exclusivamente dessa área de montagem com engenharia, né? Dessa evolução de engenharia, passamos depois para o gerenciamento. Ou seja, hoje a empresa faz engenharia, projetos industriais, faz gerenciamento industrial, desde projetos conceituais até a posta em marcha das unidades industriais que nós somos contratados. Aqui a gente costuma dizer que o nosso grande desafio é desenvolvermos o produto da engenharia necessária. Ou seja, o que é necessário efetivamente para que aquele investimento, para que aquele projeto seja atendido conforme a demanda do cliente final. O que realmente todos envolvidos na construção de uma indústria precisa para realizar o seu projeto. E isso para todas as formas de negociação. O que faz com que a gente se sustente há tanto tempo no mercado é a perspectiva que temos de construir laços de confiança entre os sócios, que há décadas estão juntos, laços de confiança na equipe. O setor de relacionamento humano é estratégico não só para escutar, e essa é uma característica nossa, é escutar o que o ser humano fala, mas também para nos preparar para as novas demandas. Dessa relação de confiança entre os sócios, dessa relação de confiança construída entre a equipe, passar essa relação de confiança para o mercado.
Eu sempre fico pensando qual é o real fim de uma empresa e sempre volto ao sujeito. A empresa, ela na verdade, ela, na minha concepção, ela deve ser um instrumento de realização de desejos. Ela não é um fim em si mesmo. A grande pauta que nós temos hoje em dia na CIMA, elas precisam estar, ao mesmo tempo, inseridas nessa cultura, mas também num plano de carreira, num plano de evolução, eu diria, dentro dos seus conhecimentos e dentro da empresa. As pessoas trabalham aqui porque elas têm sonhos a realizar e elas entendem que estar aqui é uma oportunidade para viabilizar os sonhos delas. Fazer com que o nosso time se movimente entre sites, entre clientes, entre contratos, entre projetos, para que isso lhes dê a visão holística que é fundamental para que a atividade de serviços tenha uma longevidade maior. Esse, para mim, é a principal razão de existência da empresa. Nós não queremos dar soluções prontas e sem verificar ângulos possíveis, sem apresentar soluções possíveis, que por muitas vezes está fora da caixinha. O cliente sempre vai querer nos manter à medida que nós respondemos a essas demandas, não só as técnicas e tecnológicas, financeiras e de gestão, mas que a gente traga algo a mais, que os nossos times possam trazer alguma modificação, trazer alguma novidade, trazer uma nova forma de olhar para a mesma realidade. Isso eu acho que talvez seja o grande sucesso nosso há já algumas décadas. Olá. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Realmente é um prazer poder recebê-los aqui nesse nosso encontro. O tema escolhido para esse Safe Pause Day, para essa pausa de segurança, que é a nossa 9ª edição, ou seja, nós fazemos esse evento há 9 anos consecutivos, é comunicação na construção de uma cultura da segurança. Porque a gente acredita que a questão da segurança é uma questão cultural, é uma questão a ser desenvolvida. A gente diz isso na nossa introdução, que se a gente deixar, as crianças se matam, né? A cultura, a segurança é uma coisa que tem que ser trabalhada, o conceito tem que ser trabalhado, o conceito tem que ser desenvolvido. E depende tanto do ambiente como das relações envolvidas nisso. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi no IPEM. Eu era técnico especializado em energia nuclear. Bonito nome, né? E eu lembro que aconteceram 2 incidentes muito interessantes lá. Um deles estava eu e um colega meu em cima do prédio e tinha uma chave-faca de elétrica, né, uma alimentação do prédio, que nós não sabíamos se estava ligada ou desligada. Eu e meu amigo Zanqueta simplesmente jogamos uma chave de fenda em cima para ver o que estava acontecendo. O que aconteceu foi que a chave pulou e ela quase cortou, uma chave relativamente grande. Nesse mesmo período, para você tocar, a gente montava um equipamento chamado ciclotron, que era um acelerador de partículas positivas, de radiação. A gente usava dosímetros e tudo mais. E eu lembro que o chefe lá da Jorge Luque, da coisa, convidou a gente para entrar no ambiente e ver a radiação sendo produzida. Olha que interessante. Né? A gente com o dosímetro, vamos entrar lá, vamos dar uma olhadinha para ver como é que é. E ainda, as paredes eram de 60 centímetros, não tinha porta, mas vamos tocar assim mesmo, vamos botar lá uma coisa qualquer e vamos tocando. Estou falando do IPEM, isso em 1982. Saí de lá e fui trabalhar numa empresa em Cajati. Interessante.
No dia que eu fui registrado, se eu não me engano, era o dia 27 de outubro de 1982. Isso, 82. Houve um acidente fatal. Eu cheguei na empresa e estava o maior burburinho, e aí descobri que tinha um acidente fatal. Enquanto eu estava nessa empresa, acho que houveram 4 acidentes fatais. E dos que eu participei, todos eles em eletricidade. E eu sou eletricista. Saí de lá, foi meu último emprego, provavelmente de carteira assinada, e fui trabalhar em outros setores e tudo mais. E é interessante como cada lugar que você trabalha tem uma visão a respeito de segurança. E essa visão, geralmente, é pressionada por agentes externos, é pressionada pelo mercado. Porque as corporações em si, eu acho que elas não estão preocupadas com a segurança, estão preocupadas com o resultado final. Fazemos segurança, enquanto corporação, fazemos segurança buscando os resultados. Só que é muito interessante esse processo, porque, a partir disso, ora, se a empresa faz segurança em função dos resultados, por que nós, como indivíduos, não aproveitamos essa questão? Por que nós, como indivíduos, não saímos ileso e deixamos que todos saiam ileso? Eu acho que nós vivemos um momento em que devemos aproveitar esses momentos, esse crescimento da preocupação das seguranças corporativas e intensificar, enquanto indivíduos, a consciência em nós e nos outros referente à segurança. Principalmente, tomando como base que não há como terceirizar. Não há. Não há como, e nem é como botar a culpa no outro, na corporação, na falta. Não há. Para todo o nosso pessoal, a gente diz, nós somos protagonistas e responsáveis pela segurança de onde trabalhamos e com quem trabalhamos, seja no projeto, seja no gerenciamento. Isso a gente fala em toda a introdução. O que a gente convida aqui nesse tipo, o Kleber sempre fala isso, a gente até, como prestador de serviço e na área que a gente atua, não estamos muito expostos a problemas de segurança, não. Mas todos que conosco estão trabalhando, esse sim. Infelizmente, na nossa história, já vimos acompanhamos alguns acidentes fatais. Acho que o último que eu lembro foi em Santa Helena de Goiás. E é interessante, porque, pela análise, todas as variáveis possíveis de prevenção foram tomadas, todas. Uma só não, porque não era necessário, pois agora é. E é assim que a gente tem que trabalhar. Se nós não controlamos universalmente o caos geral, senão não podemos prever todas as variáveis possíveis, o que a gente espera é que a gente aprenda com cada erro. E não é se excusando, não é se saindo da coisa, mas entendendo qual foi a minha responsabilidade pessoal, corporativa, qual foi a minha responsabilidade que eu não pude, que eu não tive e que eu tenho que ter para que não volte a acontecer novamente. Por isso que a gente acredita que a segurança é uma questão de construção cultural. Temos que aproveitar o embalo, aproveitar a indignação do mercado, do terceiro, e trabalhar nessa construção, tornando a questão da segurança hábito e não exceção. E nunca pararmos de nos indignar quando alguma coisa acontece com o nosso vizinho. Seja o pessoal que morreu no acidente do Corinthians, né, do pessoal dos torcedores do Corinthians, seja o que está acontecendo na Baixada Santista, onde policial e outros foram indignados, mas, de uma maneira geral, eu acho que a chave da questão é não pararmos de nos indignar e sempre, cotidianamente, aprender com nossos erros. E a principal ferramenta que a gente tem para fazer isso que é a comunicação.
E daí chegamos ao Milton. O Milton é autor, é especializado, autor de livros a respeito da comunicação, e a gente chamou ele, pediu para que ele viesse nos apresentar a ferramenta da comunicação, como é que a gente pode potencializar ela na questão da segurança. Essa foi a ideia de chamar o Milton. E também de chamar tanto o Bruno como o Perisotto, para que, sobre o ponto de vista corporativo, como é que eles encaram e como é que eles colocam esse assunto, que é, sem dúvida nenhuma, pilar de sustentação das empresas, como é que a gente coloca esse assunto dentro do contexto, como é que a gente faz chegar lá aonde realmente é o pessoal que precisa. Bom, a gente pediu para que formassem um grupo de manhã, para que dois representantes do nosso pessoal trouxessem as impressões a respeito de problemas e potenciais em relação à comunicação de segurança. Ok? Vou chamar o Paulo, por favor, e Gustavo, por favor. Eles vão colocar de maneira genérica, para a gente começar, a partir deles, a gente disparar o processo, ok? Paulo, que vem de Itaí. Boa tarde, pessoal. Redigimos um breve texto aqui, explicando um pouco dessa comunicação como uma ferramenta para nós, estarmos introduzindo essa cultura de segurança no nosso time e no nosso dia a dia. Então, vamos iniciar aqui a leitura desse breve excerto que nós bolamos em time e em conjunto. Aí. Se vivemos de acordo com nosso propósito, então podemos entender que nosso objetivo é cuidar um do outro. Se cuido de mim, das minhas ações, logo posso contribuir nos cuidados do próximo, e assim gero uma corrente em que todos estarão sempre olhando uns para os outros. Ou seja, se eu estou cuidando bem de mim, a partir desse momento que a gente está bem integrado, está vivendo como um time, como uma corrente, eu consigo abrir meus olhos para começar a olhar para o lado e ver como é que o meu colega que está do lado está se sentindo, como é que ele está se portando. E assim me posicionar como assim, uma referência para ele ver uma postura, um comportamento, como que a gente está se portando nesse dia a dia. Isso não significa que estamos plenamente seguros, mas nos dá maior possibilidade de analisarmos preliminarmente como podemos nos assegurar quanto ao controle dos riscos. E, com isso, iremos diminuir os possíveis impactos negativos em nossas jornadas. O foco na segurança vem do foco na vida, no propósito e naquilo que queremos ser, não apenas como profissionais, e sim plenamente como ser humano. É isso que precisamos pautar todos os dias em nossa vida e nas nossas frentes de trabalho. A gente sempre comenta isso, né, nos nossos DDS, no nosso dia a dia e na nossa rotina, o quanto é importante a nossa postura perante uma frente de trabalho, como a gente está legal, porque se você está se prostrando bem, está mantendo bem o correto, o que acontece? As pessoas que estão ali para executar o trabalho com a gente, olham em você e falam, não, eu vou seguir ele porque ele é uma referência, e porque amanhã eu posso ser, por exemplo, o Paulo, que está ali na frente de trabalho, coordenando uma equipe. Por que não buscar isso? A comunicação é a ferramenta-chave do processo. Alinhar expectativas, envolver o time multidisciplinar e apresentar os riscos de implantação são algumas das chaves para o gerenciamento de um projeto, visando o objetivo da entrega com qualidade e, acima de tudo, a segurança. Exercitando a comunicação, geramos laços entre os envolvidos, para que todos possam se sentir integrados e pertencentes ao processo, mesmo que cada um exerça a sua função de forma independente, criando uma sinergia, um sentimento de conjunto e, por fim, o que nós somos, um time. Boa tarde, pessoal. Depois que o Jorge convidou a gente a refletir sobre o nosso dia a dia, né, as nossas percepções,
a gente refletiu também sobre o nosso papel como engenharia, né, de projetos, e a gente chegou na seguinte mensagem e conclusão. Manter a serenidade ao comunicar e transmitir a cultura de segurança, independente dos momentos de tensão em uma companhia, apesar de ser um desafio, é essencial para que a mensagem realmente transpareça o quanto a segurança é importante. Quando esse tema é prioridade para uma equipe, todos estão na mesma página em relação a como reportar eventos e como lidar com estes. E as decisões são tomadas com mais clareza e assertividade, fazendo dessa cultura cada vez mais madura e fácil de ser absorvida. As figuras de liderança, que são os papéis que a gente vem assumindo cada vez mais nas empresas, dentro do gerenciamento de projetos, elas têm um papel muito importante na comunicação desse processo. Nossa posição, ela espelha como o time age e reage a eventos em que a segurança é o assunto em questão. Tendo isso em vista, priorizar a segurança independente de prazos e ruídos causados por eventos de estresse mostra o quanto a gente demonstra o domínio sobre esse assunto e, por fim, nos faz protagonistas nesse cenário, independente do cliente para o qual a gente presta serviço. É isso. Ontem o Kleber, no final do evento, disse que estava muito orgulhoso pelo evento que nós fizemos, né? Eu estou orgulhoso também pela colocação que vocês fizeram. Milton, por favor, com a palavra. O chapéu é só seu? Tá bom. Então não vou poder usar, né? Eu ia fazer essa, mas ia largar essa aqui, né? Mas, enfim. Gente, boa tarde a todos vocês. Eu sou Milton Jung, jornalista. Dentre as várias coisas que faço, trabalho com o tema da comunicação. Jorge falou para mim, e citou aqui que sou escritor. Eu não gosto muito de dar esse título para mim, porque eu acho pretensão demais. Mas se o fato de ter escrito 5 livros me faz um, é bem-vindo o título, não tem problema. Eu preciso começar essa conversa agradecendo a vocês pela oportunidade que vocês me oferecem. E quando eu faço esse agradecimento e digo que estou feliz por estar aqui, não o faço por retórica. Eu o faço porque acredito muito na ideia de que toda ação transmite uma mensagem. Qualquer ação transmite uma mensagem. E quando eu sou convidado para participar de uma atividade como essa, como Kleber e o Jorge fizeram comigo, é uma demonstração, e a mensagem que eu recebo foi essa, de confiança no trabalho que eu realizo. E um jornalista não pode querer nada mais na sua vida do que construir sua carreira sob o signo da credibilidade. É isso que nos diferencia e nos mantém no mercado. Então, um convite como esse que você me fez, é uma demonstração de confiança e de que, de alguma maneira, essa jornada que eu tenho no jornalismo, que se iniciou lá em 1984, é uma jornada que conseguiu ter algum sucesso, pelo menos dentro das minhas perspectivas de sucesso, porque cada um tem um valor, cada um tem uma visão do que pode ser sucesso na sua vida. Eu disse que eu comecei em 84, curiosamente, comecei em rádio, como hoje trabalho em rádio, mas entre uma emissora de rádio e outra, entre a Rádio Guaíba de Porto Alegre, lá onde eu nasci, e a Rádio CBN, onde eu trabalho hoje, eu já passei por diferentes veículos de comunicação, passei por redações de jornal, rádio-jornal, telejornal, web-jornal. Vim para São Paulo em 91 para trabalhar na TV Globo, depois TV Cultura, Rede TV, Portal Terra, e estou na Rádio CBN desde 1998. Por jornalista que sou, bom, e aí nesse tempo todo comecei a me aprofundar no tema da comunicação também, não só do jornalismo. E tive a oportunidade de escrever alguns livros, 2 deles especificamente sobre comunicação. O primeiro, Comunicar para Liderar, ao lado da minha colega fonoaudióloga Leni Quirilos. E o segundo, mais recente, Escute, Expresse e Fale, Domine a Comunicação e Seja um Líder Poderoso. Livro esse que eu escrevi com mais 3 autores. Leni Quirilos, fonoaudióloga, um professor franco-brasileiro, Thomas Brier, e um professor português, que é o Antônio Sacavém. Isso nos permitiu, por exemplo, levar o livro no meio do ano, lançar o livro em Portugal também, o que muito nos orgulhou. Mas eu disse que eu sou jornalista e sou jornalista por formação, então, por jornalista que sou, vou começar essa nossa conversa aqui falando de uma notícia.
Eu confesso a você que eu demorei para me dar conta de que essas coisas eram notícia. Eu aprendi que notícia eram coisas de interesse público, e não necessariamente de interesse do público. Mas o tempo passou, o tempo me convenceu do contrário, e hoje em dia a gente sabe que tudo que viraliza, vira notícia. Foi o caso dessa notícia que aconteceu na praia de Copacabana, no dia 14 de maio, ou melhor, 14 de abril desse ano. Não sei se vocês viram estas cenas, eu resumo aqui para vocês. Está vendo lá aquela bolha? Aquilo foi a criação de um rapaz inteligente, matreiro, percebeu que seria genial a ideia de ele criar uma bolha de plástico para que as pessoas boiassem no mar de Copacabana. Elas ficavam lá dentro, e lá dentro elas podiam tirar selfie, fazer foto, live, uma maravilha, todo mundo quer isso. E ele usava um sistema de segurança bastante confiável, um negócio chamado corda. E, para ser mais confiável ainda, quem segurava a corda era ele. Então, assim, o dono cuida, né? Diz que é o dono que engorda o gado, não é isso? Que engorda o boi. Então, era ele que segurava a corda. A corda ficava presa lá na bolha e ele ficava na beira da praia segurando a corda. No tal dia 14 de abril, aconteceu um probleminha lá. A corda arrebentou. A corda arrebentou, mas ele é um cara que não vai deixar os clientes dele na mão. Ele não teve dúvida, se atirou mar afora, ou mar adentro, no caso. Na segunda onda, ele lembrou que ele não sabia nadar. E aí vieram os bombeiros, como você já deve ter visto aí na imagem, para primeiro resgatá-lo e depois trazer a bolha de volta. Esse caso que aconteceu lá no dia 14 de abril é daquelas coisas que viraliza, todo mundo vê, passa para cá, passa para lá, tal. Esse caso aqui, para mim, ele é muito significativo, simbólico para uma série de coisas. A primeira dimensão que tem disso é de uma figura muito típica que tem no Brasil, que é do empreendedor voluntarioso, né? Empreendedor voluntarioso é aquele cara que pegou seu primeiro fundo de garantia e investiu em paletas mexicanas. Né? Depois do primeiro verão, acabou o negócio dele. Aí ele ouviu um primo dele que sabia tudo, né, de mobilidade, especialista em mobilidade, o convenceu de que se ele alugasse um carro, botasse no Uber, R$2.000 no final do mês no bolso, estava garantido. 3 meses depois ele estava quebrado, tive que devolver o carro, não deu nada certo, mas o brasileiro é um cara que não desiste nunca. E sempre tem um dinheirinho esquecido que o Banco Central nos lembra. Você diz assim, não, tem um dinheiro esquecido em algum lugar. E ele foi lá, rapou o tacho, e aí ele ouviu um cunhado, porque o cunhado é um cara, o principal consultor financeiro que nós temos aqui no Brasil. E o cunhado disse para ele, tem um negócio de criptomoeda muito legal para você botar dinheiro. E ele se viu numa pirâmide financeira e quebrou também. Esse é um empreendedor voluntarioso aqui no Brasil. Ele entra na parada que dá. Ele acredita e vai. Esse cara aí, é um empreendedor voluntarioso. Porque ele devia estar passando um dia lá na praia de Copacabana, olhou para aquele mar de oportunidade na frente dele e disse assim, olha que ideia genial, faça uma bolha, esse mercado não tem regulação, não tem taxação, não pago imposto, pego o dinheiro na hora, entra no meu bolso e as pessoas ainda se divertem lá. E como elas vão gravar aquele negócio, vai para a rede social, me marca numa hashtag, sucesso garantido. Só que ele esqueceu que ele tinha que planejar para fazer isso, pensar o que podia acontecer, questões relacionadas ao tema da segurança. E aí também esqueceu que ele precisava, pelo menos, de alguém que soubesse nadar se desse alguma coisa errada, mas isso o empreendedor voluntarioso não presta atenção. Ele quer fazer, ele vai lá e faz. E aí depois, no pior das situações, acontece o que aconteceu aí, né? Recorre ao Estado. O Estado foi lá e ajudou, né? Os bombeiros foram lá e ajudaram o empreendedor voluntarioso. Essa é uma das dimensões. Mas tem uma outra dimensão que tem mais a ver com a gente aqui, com o tema da comunicação. Porque eu não sei se vocês perceberam que tinha um casal dentro da bolha. E o casal dentro da bolha, enquanto a corda arrebentava, não tinha a menor noção de que a bolha tinha, de que eles estavam correndo perigo. Eles continuaram dentro da bolha, fotografando, felizes da vida. Quando o rapaz saiu correndo atrás dele, estava se afogando, eles não se deram conta disso, porque estavam lá dentro da bolha. E, ao mesmo tempo, quando os bombeiros chegaram e o tiraram, a moça saiu sorrindo, feliz da vida, deve ter pensado, isso aqui deve fazer parte da cena, né? Os bombeiros devem fazer parte desse show aqui, que maravilha. Né? E eles não se deram conta do que estava acontecendo. Isso é muito significativo, porque isso é o que acontece conosco. É o que acontece comigo, que vivo na minha bolha, é o que acontece com vocês, que vivem nas bolhas de vocês. E cada um de nós tem uma bolha. Seja uma bolha ideológica, seja uma bolha profissional, seja uma bolha corporativa, seja uma bolha religiosa. Nós temos várias bolhas. E nós vivemos dentro dela com uma segurança absurda
de que toda a verdade está ali dentro daquela bolha e nós não percebemos o que acontece no nosso entorno. Essa história, para mim, ela é muito rica porque ela me remete a um estudo feito por Luiz Ernesto Meirelles, que é um psicólogo carioca, infelizmente morreu muito cedo, pouco depois dos 40 anos, mas deixou um conhecimento que nos faz refletir sobre esse assunto da bolha que nós vivemos hoje em dia e da insegurança que isso pode nos gerar, ao contrário do que a maioria de nós pensa. Meirelles lembra que nós somos um indivíduo que vivemos num coletivo. Geralmente com algumas pessoas que vivem no nosso entorno, um grupinho pequeno, pessoas que pensam e agem como nós. E essas pessoas a gente costuma chamá-las de normais. Tem um pouquinho de mais gente em volta da gente que ou só pensa ou só age como nós. A esses a gente costuma chamar de estranhos. Mas o Meirelles chama atenção. Infelizmente, no mundo não é assim, né? O mundo tem um grupo muito maior de pessoas que nem pensa, nem age como nós. E a esses nós costumamos chamar de insuportáveis. E eu gosto de falar isso e olhar para as pessoas e gostaria de ter um aplicativo para passar no cérebro de cada um de vocês, para ver quem é a figura do insuportável que apareceu no seu cérebro nesse momento. Pode ser aquele vizinho que estaciona o carro na nossa vaga todas as vezes. Pode ser o síndico que chama a reunião às vésperas de um feriado. Pode ser a moça que bate tamanca lá no andar de cima toda manhã para ir trabalhar. Quem vai trabalhar às 4h15 da manhã, além do Milton Jung? Não é? Eu não vou de tamanco, né? Eu vou de meia, desço de meia lá para não fazer barulho para ninguém. Mas, enfim, mas pode ser ela. Mas também pode ser, às vezes, um colega seu do trabalho. Nós estamos cheios de colegas insuportáveis. Aqueles colegas que a gente diz uma coisa na reunião e ele diz, não é bem assim. Aquele outro que a gente fala alguma coisa e ele diz assim, eu quero entender melhor esse negócio que não está muito claro. Ou aquele que diz assim, gente, eu tenho uma ideia melhor que a sua. Ou aquele que simplesmente não compreende você. Nós estamos cheios de pessoas insuportáveis no nosso entorno. Ainda bem. O Meirelles nos mostra que é com os insuportáveis que nós aprendemos. Ele chama a atenção que as pessoas que estão entre os normais, aqueles que nos deixam confortáveis, quentinhos, felizes da vida, são aquelas pessoas que nós publicamos lá no Facebook. Não sei se alguém aqui ainda publica no Facebook, mas acho que sim. Né? Deve sim, porque o Mark Zuckerberg, no primeiro semestre, deu uma fortuna com o Facebook. Mas, enfim, o cara publica lá no Instagram, e aí chega lá os amigos, lá dão like, batem palminha, mandam coraçãozinho, e a gente morre de felicidade. Aí o primeiro chato que chega lá e diz assim, coisa ridícula, a gente já elimina ele, tira aquele cara, bloqueia esse cara que eu não quero ouvir. Porque a gente gosta de viver entre os normais, entre aqueles que pensam e agem como nós, que não nos cobram nada. Só que quando a gente vive entre os normais, como nós, a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não enxerga o risco. Diante dos insuportáveis, eles dizem, isso pode ser perigoso, meu amigo. Isso que você está fazendo aí está muito legal, está até dentro do manual da empresa, mas olha, eu trabalhei num outro lugar e pode acontecer tal coisa. Imagina, lá vem ele de novo com essa ideia de catástrofe. É um insuportável. E é entre os insuportáveis, neste movimento que nós devemos fazer, e é isso que Luiz Ernesto Meirelles pede, que a gente aceite sair daquelas pessoas que nos dão esse conforto, nos deixam quentinho, para se aproximar dos estranhos, dos insuportáveis, para conseguir aprender e ampliar o nosso conhecimento. E isso só é possível se nós exercitarmos a comunicação. Sem nos comunicarmos, nós não conseguimos entender o insuportável. Sem nos comunicarmos, nós não entendemos os pontos incomuns, porque é isso que o Meirelles nos diz. Quando você aceita a ideia de conhecer um outro que é diferente de você, independentemente de qual a diferença, você vai perceber, talvez, que vocês tenham pontos em comuns. E ele convida você, a partir desses pontos comuns, você começar a criar pontes com essas pessoas, porque é lá que você vai aprender. E eu adorei, no vídeo inicial... Cadê o Kleber, que eu não estou enxergando o Kleber? Tá aqui. Eu adorei no vídeo inicial, Kleber, quando foi você que falou sobre escutar o outro. Foi, né? Você falou escutar o outro, e apareceu um vídeo das pessoas segurando um papel, que eu não sei o que estava escrito, mas estava lá. Eu lembro do escutar, porque o escutar me chama a atenção, porque a única maneira de você conseguir fazer esse movimento em direção aos insuportáveis
é exercitando a escuta, o que nós chamamos de escuta ativa. Não é por acaso que o livro lá, o último livro que a gente lançou, não o último, que eu espero lançar outros, mas o mais recente que nós lançamos, é Escute, Expresse e Fale. Porque quando nós estamos falando de comunicação, a primeira coisa que nós temos que pensar na comunicação não é no que falar, mas é no como escutar. Escutar é fundamental. E quando eu vi que essa é uma preocupação de vocês, escute o outro. É sinal de que vocês estão absolutamente no caminho correto. Rubens Alves, um dos grandes autores brasileiros, uma vez escreveu um artigo, uma crônica, e ele diz alguma coisa mais ou menos assim: por onde passo, vejo cursos de oratória. Fico pensando, por que será que não existe um de escutatória? Gostaria de lançar, mas logo desisto, porque imagino que ninguém queira aprender a escutar. Todos só querem saber falar. E é o que acontece, a gente acha que a comunicação é falar, quando a comunicação começa pelo escutar. Esse é Thomas Brier, um dos autores do livro, e que diz, entre outras coisas, essa frase: quando alguém ganha poder nesse mundo acelerado, o risco é grande de perder essa abertura de escutar o outro, de perder essa curiosidade para a diferença. Ele está chamando a atenção especialmente a nós, que vamos ascendendo na nossa carreira, ganhando novos postos. E, ao ganhar novos postos, nos entusiasmamos e acreditamos que não temos mais o que aprender. No momento que nós fizermos isso, nós desistimos do crescimento. Nós temos que estar sempre aprendendo, e só vamos aprender quando ouvir o outro. Todos os outros. Nós temos que saber ouvir a base, porque é lá que está o resultado. É eles que estão trazendo, muitas vezes, a solução. Ontem eu fiz uma entrevista com a CEO da Liberty Seguro, Patrícia Chacon. Mundo Corporativo, um dos programas que eu apresento, entrevista que ainda vai ao ar no sábado, não foi ao ar. Inédito para vocês. Aqui é outra coisa que o jornalista gosta, né? Extraordinário, inédito, tal. Primeira mão, exclusivo. E ela me contou uma coisa maravilhosa. Ela está há 10 anos na empresa, começou na área de transformação da empresa e hoje é CEO da empresa. E ela comentou que eles formaram dentro da empresa squads, né, que são equipes de trabalho multifuncionais, e que o grande exercício que eles fazem é, através desses squads, ouvir cada uma daquelas pessoas para buscar as soluções que eles precisam para colocar no mercado. Dentro desses grupos, e não dentro especificamente, porque corretores de seguro não fazem parte da empresa, estão também os parceiros de negócio, que eles vão escutar para saber qual é a dor dele lá na ponta e qual é a solução que eu posso dar. Escutar o outro é fundamental. Se você não escutar a base, não pensa que vai ser lá na sala da diretoria que a gente vai resolver todos os nossos problemas. O problema da escuta hoje em dia é que há muito barulho na sociedade da comunicação. Esse número absurdo foi levantado por Martin Hilbert, da Universidade do Sul da Califórnia. Ele fez um estudo com a sua equipe lá e descobriu que, em 2007, nós tínhamos 295 exabytes de informação circulando no mundo. É uma coisa absurda, não cabe na nossa cabeça, não cabe literalmente na nossa cabeça, porque o nosso cérebro não tem capacidade para tanta informação. E nesta barulheira toda, como é que a gente consegue fazer com que o outro nos escute? Não consegue. É cada vez mais difícil. Nós, muitas vezes, queremos falar alguma coisa para o outro, alertar o outro, mas a mente dele está ocupada com outras informações. Às vezes com o TikTok, que ele está vendo, com uma dancinha bonita. Às vezes com o Instagram, né, com um prato de comida maravilhoso. Outras vezes pode ser no LinkedIn, ele está procurando uma informação, mas ele não está atento ao que você está falando. Muitas coisas podem estar ocorrendo diante de nós. 295 exabytes de informação. Isso, como diz Alain de Botton, que é um filósofo que mora na Inglaterra, hoje sueco, e que mora na Inglaterra, nos fez viciados em notícia. E aí eu, do alto da prepotência que me dou o direito de ter, eu faço um rápido assim, perfil, eu sou gaúcho, acho que nasci num país. Eu sou jornalista, acho que sou o dono da verdade. Sou leonino, leão da floresta, o rei da floresta. E, para piorar ainda, eu sou gremista, os caras se chamam de imortal tricolor. Então, você imagina o tamanho do ego do cara, né? Então, me dou esse direito da prepotência, a culpa não é minha, né? Minha vida me levou a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de verdade, estou brincando aqui, mas o que eu quero dizer é que, quando Alain de Botton fala que nós somos viciados em notícia, eu acho que tem um erro aqui. Porque, necessariamente, nem tudo que nós queremos consumir ou consumimos é notícia. Na maior parte das vezes é informação. Por isso, eu prefiro dizer o seguinte, nós somos viciados em informação melhor. Nós sofremos de ansiedade informacional. É isso que nos acontece. Você acorda de manhã, antes de dar um beijo na mulher amada,
Você pega o seu celular para ver o WhatsApp, para ver se alguém mandou uma mensagenzinha para você. Eu, antigamente, tipo mês passado, né, antigamente eu sugeria às pessoas, né, que, olha, antes dá um beijo na sua mulher amada, mas eu desisti depois de 2, 3 casais me contarem que eles brigaram, porque quando ele foi dar um beijo, já estava olhando o WhatsApp também. Eu disse, não interrompe, meu amor. Né? Então, também está todo mundo olhando o WhatsApp, então eu desisti de dar esse recado, não servi para cupido. O que interessa aqui é que, hoje em dia, nós vamos para o WhatsApp. E pior, você manda uma mensagem no WhatsApp, você escreve lá para o Jorge. Dá 1 minuto, o Jorge não respondeu. Aí o desgraçado daquele tiquezinho que tem que aparecer, que eu não sei para que serve aquilo, aquilo é só para nos deixar mais nervoso, né? Aparece. Não, o Jorge já viu. Ele sabe, mas não está querendo me responder. O que será que foi? Será que foi aquela coisa que eu falei para ele na reunião de ontem? Será que ele não gostou? Ih, rapaz, será que está acontecendo uma coisa lá na empresa? Aí a tua cabeça já começa a viajar, né? Só porque o cara não te respondeu no primeiro minuto de jogo. Você não dá um tempo para ele responder. No fundo, ele estava tomando banho naquela hora, não podia te atender. Ainda bem que não te atendeu, né? Mas, enfim, e assim vai. E você manda uma mensagem para a pessoa demora um pouquinho, você já fica nervoso. Aí você já cobra, manda um e-mail. Aí pergunta se é assim mesmo, por que demorou. E a coisa vai criando uma barulheira entre um e outro, uma indignação, e vai gerando esta ansiedade informacional. Olha, eu tenho um exemplo que mostra o quanto nós sofremos pela falta de informação. Estes caras que aí estão são brasileiros pobres coitados que um dia ficaram presos no aeroporto de Bariloche. Eles viraram pobres coitados quando ficaram presos, né? Porque até antes eles estavam super bem na vida, né? Tinham aproveitado lá 7 dias da semana, tal, em Bariloche, maravilha. Aí vão embarcar. Foram embarcar, pegaram uma nevasca. Nenhum avião subia, nenhum avião descia. Aí você começa a imaginar como é que fica o saguão do aeroporto numa situação de caos como essa daí que nós estamos vendo. Aquela dificuldade e tal, o pessoal começa a reclamar, manda mensagem aqui, manda mensagem lá. Aí nós estávamos na redação da CBN e começamos a ver, pipocar informação sobre problema em Bariloche, aeroporto de Bariloche, brasileiro reclamando. Fomos para o Facebook, sim, a gente também vai no Facebook. Olhamos lá, vimos alguns caras mandando mensagem. Você está onde? Ah, estou aqui em Bariloche. O que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso. Pô, peraí, deixa eu te ligar, então. Aí você ligava para o cara, gravou. Tal, e a gente fez uma reportagem para contar o que estava acontecendo. As pessoas ficaram lá, estavam lá 2, 3 dias presos no aeroporto em Bariloche, não conseguiam embarcar, etc. Aí, quando eu reproduzi a reportagem lá no jornal da CBN, que eu apresento, me chamou a atenção a fala de 2 passageiros. Aliás, nós só colocamos 2 passageiros falando, pelo tempo que tinha. Mas a fala dos 2 era muito significativa. Eu quero que vocês prestem atenção na primeira coisa que eles demandam. A primeira coisa que estava incomodando essa turma, que estava lá no aeroporto, né, com meia suja, cueca suja, roupa já fedida, né, conta para pagar, porque já gastou tudo que podia, o boleto vai chegar, não podendo voltar para o trabalho. Mas qual era a preocupação dessas pessoas? Ouça aí. E sempre os que estão aqui desde sexta-feira estão simplesmente sem nenhuma informação, sem comida, sem hotel e sem transporte, sem condições de volta para o Brasil. Está todo mundo aqui no mesmo sofrimento por falta de informação. A Aerolíneas agora começou a oferecer um micro-ônibus para Buenos Aires, mas são 22 horas de viagem com a pista congelada. Isso aí não importa. O que importa era o quê? Informação. As pessoas estavam lá no aeroporto e não tinham informação. Informação virou produto de primeira necessidade para todos nós. E eu fico imaginando os comitês de crise das companhias aéreas, naquele momento reunidos, tentando dar uma solução para esse problema. Eles não estavam deixando de levar seus passageiros porque eles queriam. Eles não podiam por uma questão de segurança. Então, estavam se virando como podiam. E tentando resolver aquele drama. Um monte de gente no aeroporto, hospedagem para um, alimentação para o outro. Mas tudo que as pessoas queriam era pelo menos uma informação. E essa é uma angústia que nós temos no dia a dia. Você está desenvolvendo um projeto dentro da sua empresa, e aí você não sabe o que a equipe do lado está fazendo, e, de repente, a equipe do lado tem a solução para você. Então, a troca de informação poderia ser a salvação. Ou pior, né, você tem aquele colega que trabalha em silêncio ali na frente do computador, não fala nada para ninguém, e a tua cabeça já fica pensando, o que será que ele está fazendo, o que ele não está fazendo? E muitas vezes aquele cara está sozinho ali, isolado, sofrendo por um desafio que ele não tem resposta, mas como ele também não se abre para o outro, a resposta não vai aparecer.
Então, vejam só o drama que fica por causa da falta de informação. E, muitas vezes, por não ouvir o outro, por não ouvir uma empresa parceira, por não ouvir alguém que trabalha na base, por não ouvir alguém que está no chão da fábrica, falta informação para você. E aí vai dar tudo errado, ou dar uma coisa errada. Você contou uma história aqui dramática, que tudo tinha sido utilizado como norma de segurança, tinha uma que não tinha sido utilizada até então, porque não se imaginou, por falta de informação, de que aquilo podia acontecer, e, infelizmente, aconteceu e foi fatal. Aí nós passamos a ter uma informação. Então, nós não podemos desdenhar de nenhum dado que surge no nosso entorno. Por maior número de dados que surjam, dados são todos os registros que possam surgir em qualquer situação. Só os dados, evidentemente, não servem para nada. Nós precisamos ter pessoas capacitadas para transformá-los em informação. Mas, mais do que isso, eles têm que ser desenvolvidos no sentido da sabedoria, para, então, alcançar o pico da pirâmide do conhecimento. E quando é que a gente alcança o pico da pirâmide do conhecimento? Quando nós começamos a fazer as perguntas relevantes. Porque é isso que nós temos que pensar. Eu escuto você e faço perguntas relevantes. As perguntas relevantes tanto provocam o meu colega a pensar e refletir, como faz com que o meu colega talvez me dê respostas para as quais eu não tenho. E nós não podemos ter vergonha de fazer perguntas para os outros. É só através da pergunta e desse diálogo que nós chegamos ao nível do conhecimento. O fato é que a nossa mente, diante de tantas informações, não consegue processar tudo. Esse dado está no livro A Mente Organizada, de Daniel Levitin, médico neurocientista. Recomendo para vocês a leitura. Depois de lerem Escute, Expresse e Fale, vocês leiam esse livro. Ele é um livro grosso, assim, desse tamanho. Tem vários dados importantes. E ele fala, por exemplo, que a nossa mente ela suporta uma velocidade de até 120 bits por segundo. E aí ele nos ensina o seguinte: quando tem alguém conversando com você, você está usando 60 bits. Se duas pessoas estiverem falando com você ao mesmo tempo, passou excesso de velocidade. Acidente na certa, risco enorme, perigo à vista, multa, se for o caso. Então, nós achamos que nós temos a capacidade de compreender as coisas, né? Somos multitarefas. Não somos multitarefas. Alguém um dia tentou nos convencer disso. Nós achamos que conseguimos fazer todas as tarefas, mas, com certeza, alguma delas não está sendo feita com a devida segurança, porque não tem atenção. E há este outro problema aqui, o excesso de informação. É que o nosso limite na capacidade de absorver informação ajuda na disseminação de informação falsa, de desinformação. Então, aqueles mitos que muitas vezes existem dentro de uma empresa, em determinados setores de atuação, vão crescendo diante desta falta de capacidade que nós desenvolvemos, se é possível pensar assim, e construir a frase dessa maneira, dessa falta de capacidade que nós não construímos de ter um olhar crítico para as coisas, de formas diferentes. No momento em que nós perdemos a capacidade de ter um olhar crítico para as coisas, nós começamos a ser vítima da desinformação. Eu uso a expressão desinformação, porque eu não gosto daquele outro termo que costuma ser utilizado para isso, que é fake news. E eu não gosto de fake news porque eu acho muito capciosos aqueles que criaram esse fenômeno que tem prejudicado as relações, sociedades, empresas, etc. e tal. Não gosto. Porque se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. É mentira, é falcatrua. E se você não estiver atento à informação que você está recebendo, você pode ser vítima desta fake news ou desta desinformação. E por desconhecimento ou por não ter desenvolvido um olhar crítico sobre as coisas, pode se colocar numa situação de risco na função em que você está exercendo. Tem de ter muito cuidado para isso. Diante desse cenário da comunicação, o nosso grande desafio, ao tentar ou a buscar compartilhar o conhecimento, é despertar o interesse das pessoas, prender a atenção delas, ser tão interessante quanto o TikTok. Ah, mas é impossível. Não, a gente consegue, com conhecimento, com atenção, com a autoridade que você vai criar à medida que você se desenvolve na sua profissão. E para que isso aconteça, você tem que compreender quais são os recursos que você tem em mãos na área da comunicação, ou para se comunicar com o outro. Esse é um estudo de Albert Mehrabian, feito em 1969. Foi um estudo que sofreu várias distorções ao longo do seu tempo, e o pobre do Mehrabian, vivo ainda bem, até hoje tenta desmentir alguns mitos.
pela desinformação que foi construída. Esses dados, ele foi entender o impacto da comunicação e, dentro da situação que ele utilizou, ele percebeu que os recursos, e aí eu preciso falar para vocês depois, o verbal, o vocal e o não verbal é o que o seu corpo diz, o vocal é o que sua voz representa e o verbal é o seu vocabulário. E ele percebeu que quando esses 3 recursos aqui não estão sintonizados, o não verbal fala mais alto do que os demais. Mas para entender o que representa cada um desses recursos, e nós temos que ter consciência dele para nos capacitarmos a nos comunicarmos melhor, vamos começar pelos recursos vocais, que são fundamentais. Eu posso dizer para vocês assim, eu não entendo desse assunto. E eu posso dizer, eu não entendo desse assunto. Eu disse a mesma coisa, passei a mesma mensagem, mas a mensagem que vocês receberam foi completamente diferente. Quantas vezes, no local de trabalho, você vai falar com alguém e a pessoa está tão preocupada com alguma coisa, não posso agora. Você já sai dali pensando milhões de coisas dele, quando bastava ele ter dito, nesse momento eu não vou poder te atender porque eu estou fazendo tal coisa. Mudou a palavra, mudou o tom da voz, principalmente, e você já muda a percepção do que você está dizendo. Tem um estudo que foi feito muito legal da National Geographic. National Geographic adora trabalhar o mundo animal, né? E eles tentaram descobrir por que tinha nos grupos lá de chimpanzés na floresta, sempre tinha um chimpanzé líder, né? O CEO dos chimpanzés. Por que aquele cara é o CEO dos chimpanzés? Aí fizeram uma série de testes para lá, para cá, e descobriram que uma das coisas que fazia com que o CEO dos chimpanzés fosse CEO, né, não é porque ele tinha mais dinheiro e comprou as ações da empresa, não, é porque ele sabia, ele tinha um tom de voz de líder mais apropriado. E eles pegaram aquele conhecimento e aplicaram nesse rapaz. Esse rapaz de cara boa, pegaram esse rapaz, botaram lá numa plataforma de metrô, lá em Londres, desenharam tipo uma caixa assim na frente dele e disseram para ele o seguinte, você vai dar ordens para as pessoas. Você vai dizer assim, saia da minha caixa. Tá? Essa é a ordem que você vai dar para as pessoas. Vamos ver o que acontece. No primeiro teste, eles disseram assim, você vai falar com um tom mais alto, ou seja, mais agudo, né, e um volume mais baixo. Vamos ver o resultado? Get out of my box. Get out of my box. Get out of my box. Out of my box. No one could be less interested in our chimp's demands. Get out of my box. Get out of my box. He's either ignored Get out of my box. or ridiculed. Get out of my box. Não deu certo, não funcionou, ninguém respeitou aquela ordem. Aí eles foram testando e chegaram ao seguinte. Agora você vai falar num tom mais baixo, ou seja, uma voz mais grave. Peraí, cadê aquele rapaz que estava aqui em cima? Quem foram os dois? Tinha o Paulo e o Gustavo. Cadê você, Gustavo? Que voz, hein, meu amigo? Você quer trabalhar lá na rádio? Vambora. Mas olha aqui, ó, mas eu acho que aqui é mais seguro. Bom, nós vamos lá. Pediram para ele falar num tom mais grave e uma voz um pouco mais alta. Olha o resultado. Get out of my box. Get out of my box. Get out of my box. Suddenly, everyone's going out of their way to avoid trespassing on the alpha chimp's territory. Get out of my box. Get out of my box. No one stops to think why. They're just instinctively doing what he says. Get out of my box. They'll even stop in their tracks to obey his unusual but masterful command. Get out of my box. Get out of my box. With his alpha voice, our chimp has become king of his jungle box. Get out of my box. Ou seja, ele mudou a voz dele e com a voz dele ele mudou as pessoas. Vamos convir que a ordem que ele tinha era muito boba, né? Um desenho ali, ele dizia para as pessoas, sai da minha caixa. Se você racionalmente pensar, você não ia dar bola para ele. Mas as pessoas não reagem de forma racional diante de nós. Elas podem ser induzidas, podem ser lideradas a fazer algum tipo de coisa. Na mudança do tom da voz dele, ele conseguiu passar uma mensagem que as pessoas, sem pensar, já tinham tomado cuidado. Imagine essa voz numa situação de perigo. Ela é fundamental, porque é ela que vai liderar as pessoas, vai dizer o que vai ser feito naquele momento de crise. Mas ela também pode funcionar em todas as demais dimensões do seu trabalho. Ah, Milton, então tem que gritar? Não tem que gritar. Não estou dizendo isso, já basta eu gritando aqui diante desse microfone. Não. Mas você tem que ter uma voz assertiva. E a assertividade, ela está no meio do caminho
Da agressividade ou da passividade? Esse é o segredo. Como é que a gente consegue ser assertivo? Sem ser agressivo e sem ser passivo. Há 4 tipos de comunicadores. O assertivo, o passivo, o agressivo, o assertivo e o passivo-agressivo. E nós não podemos nos colocar nos extremos. Nós temos que saber estar equilibrado no meio do caminho. Prestar atenção no seu tom de voz, de como você fala, é fundamental para liderar áreas em que vocês atuam. O segundo recurso, a segunda caixinha de recursos, são os verbais. E aí o vocabulário que a gente usa, as expressões que a gente trabalha, as barreiras verbais, né? Tá? Tudo bem? Ok? Tipo isso, tipo aquilo. Coisas que nós vamos repetindo muitas vezes por nervosismo, por falta de tempo para falar, porque não se preparou, e aí fica falando desse jeito. E aí fica incomodando o outro. E claro que o outro não vai prestar atenção no que você está dizendo, porque vai chamar muito mais atenção todas as suas barreiras vocais do que realmente a mensagem com a qual você vai trabalhar. E quando a gente fala em vocabulário, hoje em dia, eu preciso passar essa mensagem para vocês, que é fundamental. Nós temos um tipo de linguagem que nós não podemos abrir mais mão, que é a linguagem inclusiva. Se entrarem no site lá da empresa de vocês, está lá escrito diversidade. E se nós queremos realmente diversidade, nós precisamos ser inclusivos. E inclusive com o vocabulário que nós vamos passar a usar. Então, muitas vezes, a gente desdenha o valor de uma palavra, do significado daquela palavra, achando, isso é bobagem, o pessoal entendeu o que eu quis dizer. Mas você pode estar ofendendo algumas pessoas. E no momento que você estiver ofendendo algumas pessoas, você não está aproveitando a riqueza daquela pessoa. Você está abrindo mão dela. Você está sendo excludente. E aí vai, nas coisas mais simples, o todos e todas, senhores e senhoras. Nós temos um problema na língua portuguesa, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, é porque lá pela década de 60, primeiro que na língua portuguesa nós temos os tais marcadores de gênero, o que atrapalha muito, no inglês aí não existe, atrapalha muito os marcadores de gênero, e aí lá pela década de 60 se determinou que para universalizar, o marcador de gênero preponderante era o masculino. Então são os engenheiros, os professores, os pais, e aí claro que a gente excluiu. Então nós temos que trabalhar com uma linguagem inclusiva. Esse é o caminho para nós. Inclusive se dirigindo ao seu colega da maneira que ele quer. Porque ele tem a autoridade para dizer como ele quer ser chamado. Ele tem a autoridade para dizer se ele é ele, ela, o que ele é. Ele tem este poder. Não é você que vai determinar isso para ele. E nós precisamos ter esse respeito. Estou falando do vocabulário, poderia ir muito mais além. Quantas vezes vocês que são especialistas na área que atuam, vão conversar com públicos diferentes em outras fábricas, em outras empresas, e pegam os jargões que vocês têm dessa área e entregam para eles. Gente, a pior coisa que tem é manual de instrução na minha vida. Eu tentei instalar um fogão essa semana, esse fim de semana, lá na minha casa. Foi uma maior saga. E eu olhava aquele manual de instrução e eu não conseguia entender o que eles diziam com aquelas siglas. E eu tenho certeza que o cara que fez aquele manual pensou em mim. Pensou, ele disse, eu vou ajudar o Milton, eu vou fazer um manual bem explicadinho, cheio de desenho. Nada condizia com nada, eu não entendia nada do que ele falava. Ele pensou em mim, mas não lembrou qual é o meu nível de conhecimento sobre fogão, nenhum. Nenhum. Então, ele tinha que ter consciência disso. Alguém vai dizer, não, mas você não tinha que ter instalado fogão. Verdade, não tinha. No domingo, depois de eu já ter apagado, ter cortado meu gás em casa, chamei um cara da Congás, o cara me explicou tudo, me deu uma aula lá, e me salvou, porque o meu fogão não estava nem convertido para o que devia, lá para o gás encanado. Olha o risco que eu estava correndo. E ele foi genial. Ele disse para mim, e tem mais uma, Milton, esse seu fogão não está convertido ainda, eu vou ter que bloquear o seu gás aqui, porque eu sou responsável pela segurança da sua casa. No momento em que eu assumir fazer esse trabalho aqui, eu sou responsável por tudo que acontecer na sua casa. Eu nem conhecia o rapaz, mas ele sabia da autoridade dele naquele momento. Não bloqueou o gás, porque ele descobriu que o fogão velho ainda estava lá em casa. Ele disse, não, peraí, botamos o fogão velho, ligamos o fogão e está tudo bem, o fogão está bom, não tem problema. Não perdi o assado do fim de semana. Bom, mas, enfim, vocabulário também é fundamental. O terceiro recurso para ir chegando ao final dessa minha conversa, porque nós temos um papo muito legal para levar aqui na frente, recursos não verbais, o nosso corpo diz tudo. Preste atenção no seu corpo, preste atenção na sua postura. Você não fala com o outro olhando para o lado. Você não fala para o outro olhando para o celular. Você não fala com o outro de costas.
Você olha para a pessoa que você quer. Você passa autoridade para a pessoa quando você está olhando para ela. Porque você está permitindo que ela reaja diante de você e te dê sinais de como ela está recebendo aquela mensagem. Então, o nosso corpo diz tudo. Numa reunião de trabalho, num encontro como esse aqui, as pessoas que estão mais à vontade, menos à vontade, o corpo diz tudo. O corpo fala mais alto. E nós temos que ter atenção nisso, para respeitar o outro. Chega numa sala, fala alguma coisa e o cara está lá sentado no computador. Ah, depois eu vejo aí, pode ficar tranquilo. O cara nem olha para você. Você se sente respeitado assim? Não, não se sente respeitado. Você acha que a mensagem que você passou para ele foi recebida por ele? Muito provavelmente pode até ter sido recebida, mas você não vai acreditar nisso. E talvez aquela mensagem que você estava dando para ele é o seguinte: abre o olho porque esse extintor de incêndio aí não está na validade. E o cara, tudo bem, depois eu vejo, mas ele não está nem prestando atenção em você. Faça ele olhar para você. Corpo fala e fala muito alto. Eu trouxe para cá para que a gente dê preste atenção um pouco nesses recursos: voz, a voz, o corpo e a palavra. Tá? As três coisinhas, esses três recursos têm que andar sempre em sintonia para que a minha mensagem alcance o outro. Meu alerta seja percebido pelo outro. Não haja barulho nessa comunicação. Esse cara aqui, Bruce Schneier, agora eu acertei. Bruce Schneier. Não sei se vocês conhecem ele, se não conhecerem, vão ver o TED dele. Esse cara foi apontado pela Newsweek como o guru da segurança. Ele trabalha com segurança, com cibersegurança. E ele tem uma palestra lá no TED muito bacana, e eu separei um trechinho em que ele fala sobre 4 mitos que existem aí na questão de segurança. Então, eu aproveito que ele tem um conteúdo relacionado ao nosso tema, e aí é importante, porque daí ele chama a nossa atenção, e é importante que, quando você vai passar uma mensagem para o outro, perceba qual é a mensagem, qual é o conteúdo que interessa ao outro, porque senão ele não vai prestar atenção. Mas também, se vocês puderem, prestarem atenção no gestual dele, na voz, porque isso nós vamos ter que começar a prestar atenção em nós agora. Como eu me posiciono diante do outro, quais as palavras que eu utilizo, qual é o meu tom de voz. Vamos prestar um pouquinho de atenção? Tem 1 minuto e meio no máximo. Now, there are several biases in risk perception. A lot of good experiments in this. And you can see certain biases that come up again and again. So I'll give you 4. We tend to exaggerate spectacular and rare risks and downplay common risks. So flying versus driving. The unknown is perceived to be riskier than the familiar. One example would be people fear kidnapping by strangers when the data supports kidnapping by relatives is much more common. This is for children. Third, personified risks are perceived to be greater than anonymous risks. So Bin Laden is scarier because he has a name. And the fourth is people underestimate risks in situations they do control and overestimate them in situations they don't control. So once you take up skydiving or smoking, you downplay the risks. If a risk is thrust upon you, terrorism was a good example, you'll overplay it because you don't feel like it's in your control. São 4 passos que ele deu, mas antes de reforçar os 4 passos que ele deu, primeiro lugar, vocês prestaram atenção no olhar dele? O tempo inteiro ele está olhando para todos naquela sala. Um grande erro quando a gente faz as apresentações é olhar para a tela. Muitas vezes as pessoas fazem isso por vergonha que tem. Mas converse com todos. Você está numa reunião de trabalho, não foque só num. Talvez quando você queira passar uma mensagem específica para alguém, mas olhe para todos, inclua a todos no olhar. Ele faz isso e faz isso muito bem. No TED você não pode se locomover muito durante o palco. Você tem que ficar num ponto central, que foi o que ele ficou. Isso limita talvez os movimentos, mas ele tem marcadores de mão. E é importante, a partir da fala dele, que ele falou 4 passos. Todas as vezes que a gente enumera uma informação, a gente organiza o cérebro do nosso interlocutor. Eu tenho 3 coisas para falar para você sobre segurança. Ou seja, o cérebro da outra pessoa já começa a se organizar no sentido de receber aquelas 3 informações. Senão você começa falando alguma coisa e ele já fica pensando assim, pô, será quantas coisas esse cara vai ter para me falar? Será que eu vou ter tempo? Meu tempo acabou. O Jorge disse, você tem 40 minutos para falar, você já está com 41 agora, estourou o tempo e tal. Não, 3 coisas para falar, 4 passos que eu tenho para passar. São formas que você usa para ajudar a fazer com que o outro entenda você. E, claro, ele trabalhou aqui
com 4 mensagens, né, que ele chama ali dos mitos, né, que as pessoas subestimam, supervalorizam os eventos raros. Então, acha que o avião vai cair aqui, mas não pensa que o carro pode bater antes. Né? Temem o desconhecido muito, e aí você, muitas vezes, não percebe que o risco pode estar ao seu lado de algo que já é conhecido. O anônimo assusta menos, então você dá nomes para os perigos. O crime organizado é uma coisa, mas o PCC, opa, eu tenho medo. É mais ou menos assim que as coisas funcionam e subestimam aquilo que eu acho que está sob o meu controle, e aí eu não tenho risco nenhum. Ele faz esse alerta, claro que essa não é a minha área, é a área dele, ele entende muito do assunto, mas eu não podia perder a oportunidade de trazer parte desse conteúdo dele final para compartilhar com todos vocês. Eu disse para vocês que o Jorge me convidou para conversar 40 minutos com vocês. E uma coisa que nós temos que fazer em relação aos nossos parceiros, as pessoas com os nossos interlocutores, é respeitar o tempo dele. Porque não sei se você sabe, mas 47% do tempo que você está conversando com alguém, aquele alguém está fazendo plano de futuro. Eu digo uma coisa para vocês aqui, e digo assim, olha, essa informação aqui é importante e tal, e você está me ouvindo. Daqui a pouco você já começa a pensar, pô, essa informação que ele me falou aqui é legal para usar na reunião amanhã. Estou pensando em fazer isso, e eu continuei falando com ele, né? E o cara já está pensando na reunião de amanhã. Aí ele diz, caramba, eu não falei com a equipe ainda, que a reunião vai atrasar um pouquinho, depois eu vou ter que mandar um WhatsApp para eles. E o cara está fazendo plano de futuro, né? E ele esqueceu do presente. Então, nós temos que tomar cuidado também, quando estamos ouvindo alguém, para estarmos presentes naquele momento. Se eu me estender, trouxer mais conteúdo aqui para vocês, eu perco a atenção de vocês. E tudo que eu não posso perder, porque a gente viu lá no início, é ter a atenção das pessoas. E para que a atenção de vocês permaneça no tema central desse nosso encontro, é que nós vamos ter oportunidade de avançar agora nessa nossa conversa, trazendo 2 pessoas aqui para este palco, que têm muito a nos ensinar pelo trabalho e a experiência que desenvolvem na indústria, lá onde eles estão atuando. E isso vai ser interessante, para que a gente possa compartilhar mais o tema da comunicação com a segurança. Eu sou um comunicador, eu não sou um cara da segurança. Mas eu me atrevi a vir aqui, sabe por quê? E eu não contei isso para o Jorge, eu acho. Há 6 anos eu fiz uma palestra na Embraer. E, ao terminar a palestra sobre comunicação, um dos vice-presidentes se levantou, e se levantou mesmo, e me disse uma coisa que eu guardei para o resto da vida. Ele disse assim, eu vim aqui, ele até usou a expressão, para um treinamento de mídia. Mas eu descobri que isso aqui era um curso de segurança, porque comunicação é essencial para a segurança. E sabemos muito bem o quanto uma empresa como a Embraer preza a questão da segurança. Isso é central para o negócio deles, é o propósito deles. Você não entra naquela empresa se você não tiver com a mão no corrimão, Bom, enfim, os cuidados que eles têm lá são gigantescos para as coisas funcionarem. Então, estou aqui agregando só essa questão da segurança, para dizer que agora nós vamos ouvir a experiência de 2 pessoas que aqui estão. Se vocês quiserem levantar essa tela aqui, por favor, pode levantar a tela para que a gente abra esse palco aqui e apresente os nossos 2 convidados. Vamos levantar a tela? Será que o pessoal está lá me ouvindo? Dá um toque aí, naquele botão mágico que vai levantar essa tela. Eu queria, ao final, enquanto a tela está sendo levantada, ou senão a gente põe as cadeiras na frente também, não tem problema nenhum. Eu queria, no final, agora, enquanto essa tela está sendo levantada, alertar uma coisa para vocês. Tudo aqui que eu falei de comunicação, falei de como levar a mensagem melhor para o outro, migra para uma coisa. Nós somos um indivíduo que vivemos no coletivo, como ensinou Luiz Ernesto Meirelles. E, por sermos um indivíduo no coletivo, somos responsáveis por este coletivo. Os meninos que vieram aqui no palco, falaram antes, chamaram a atenção isso para a gente. Você é responsável pela segurança do seu colega. Você é um agente de segurança dentro da empresa em que você atua. Eu diria até mais, você é o CEO da segurança na empresa em que você atua. Você é o principal responsável. Se você tiver consciência disso, nós teremos ambientes mais equilibrados, mais seguros, nossos colegas terão uma vida melhor, terão um bem-estar e vão ter segurança para desenvolver o seu trabalho.
Quando você tem segurança, você ganha autonomia, você vira protagonista, você tem liberdade, com liberdade você cria, com criação você chega a soluções. De minha parte inicial era essa. Nós vamos esperar, eu não vou esperar a tela subir, mas eu vou chamar os nossos 2 convidados e nós depois botamos essas cadeiras aqui na frente sem problema nenhum, com toda a segurança. Então eu quero chamar primeiro aqui ao palco o Carlos Eduardo Perisotto, que é da ICL Food. Por favor, Carlos Eduardo, vem aqui para o palco. Palmas para o Carlos Eduardo. Bruno Morante, da Bayer, vem com a gente aqui também. Vocês viram que dependia de vocês a chegada aqui para essa tela levantar. Vocês eram a chave para isso. Tudo bem? Vamos sentar aqui, cada um senta de um lado, eu sento no meio de vocês e sigo conversando. Gente, peraí, só deixa eu pegar minhas coisas aqui. Isso, cada um com o seu microfone. Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar minha água, que senão também não vai dar certo. E é o seguinte, eu vou fazer a primeira pergunta para eles, e eu conto com vocês para fazer as perguntas seguintes. Eu não me preparei para isso aqui, então eu preciso de vocês. Até porque, se vocês não fizerem pergunta, eu vou ter que continuar fazendo, e daí eu não vou parar de falar. Gente, eu queria, primeira participação de vocês dois aqui, que nos colocasse aqui, quer dizer, o quanto a comunicação é fundamental lá na empresa para o tema da segurança. Perisotto. Ok. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Kleber, por um convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou entusiasta da área da segurança aí, e essa área da comunicação é fundamental para que a gente estruture, né, o time e consiga ter um sistema funcionando, né, que proteja as pessoas no nosso dia a dia. E para que a comunicação aconteça, né, eu vejo que o que é muito importante é a parte da segurança psicológica. Se as pessoas não têm segurança psicológica para compartilhar, para conversar, ela se cala e, às vezes, aí que o acidente acontece, né? Então, na empresa que eu trabalho, a gente preza muito para essa parte da segurança psicológica, para que todas as pessoas tenham a liberdade, a confiança, né, a tranquilidade que, ao se expressar, ao se comunicar, ela não sofra crítica ou sofra qualquer tipo de reação negativa, né? E, com isso, ela sinta-se à vontade de parar. Está tendo uma obra, está tendo um projeto, está tendo um trabalho, ela sinta-se à vontade de se expressar e falar, para, temos um problema aqui. Ou se ele vê alguma coisa pronta para acontecer, ele fala, opa, temos um problema. E tendo essa segurança, né, as pessoas se comunicam, e aí as pessoas envolvidas na segurança podem agir e criar uma barreira, criar uma proteção para que aquilo não aconteça. Bruno, conta para a gente. Boa tarde a todos e todas. Antes de começar, para mim, um agradecimento ao Kleber e Jorge, porque o Milton comentou aqui da gente compartilhar conhecimento, etc., mas, na verdade, eu estou aqui para aprender com vocês, tá? Eu acho que é uma jornada contínua de aprendizado. Eu tenho 22 anos de experiência. Hoje, super especial, tem uma pessoa aí na plateia, não sei se está aí ainda, cadê o... Olha lá, ó, meu professor lá, ó, Antônio Marcos Donizete Dias, Bolacha. Comecei com ele como estagiário, então é uma honra ter o Bolacha na plateia aqui, fiquei muito honrado de tê-lo aqui. E esse tema segurança, tenho aí essa jornada, essa trajetória de 22 anos, e aqui algumas questões fundamentais. Cultura de segurança não é o que é falado, não é o que é escrito, mas a gente ouviu aqui o Jorge comentando, mas é o que é vivido, o que é reconhecido, o que é vivenciado todo dia. E não tem nada que a gente possa fortalecer se a gente não se comunicar muito bem. Então, a comunicação é chave para todo esse processo. E a comunicação, a gente ouviu aqui, ouviu o Gustavo falando, ouviu o Paulo falando, uma comunicação fundamental que a gente tem, além dessa questão da abertura, do ambiente, da segurança psicológica, passa muito pelo poder do exemplo. Uma das maiores comunicações que nós podemos ter dentro do ambiente de trabalho para que a gente fortaleça a cultura é o poder do exemplo.
o poder que cada um de vocês tem de assumir o protagonismo, que o Gustavo falou lá no começo, através de bons exemplos. Isso pode construir, deve construir, e fomenta muito essa cultura da segurança, para que a gente garanta o cuidado daquelas pessoas que estão na execução, no dia a dia dos projetos de cada um de vocês. Tá? Então, para mim, é chave. Comunicação é chave de tudo isso. Quem vai fazer a primeira pergunta? Ganha um prêmio. Falou que ia ganhar um prêmio, viu só? Seu nome e a pergunta. Espera aí, eu vou descer aí e você faz aqui no meu microfone. Pronto. E a caravana também, de onde vem? E aí depois o prêmio, né? Agora fiquei na dívida. Obrigado, Milton. Daniel Toniolo, sou de São Paulo, trabalho na Dupont. Você falou muito da comunicação, né? Voz, tom, vocabulário. Só que hoje todas as empresas vêm cada vez adotando mais tecnologia, que às vezes não tem fala nenhuma, é cada vez mais mensagem ou mais e-mail. Então, como é que você vê o impacto da tecnologia vindo para agregar, contribuir ou as controvérsias que tem nesse mundo da comunicação? Daniel Toniolo. Bom, Daniel, achei que você ia fazer a pergunta para eles, eu já desci aqui com o microfone, então eu volto para cá. Primeiro, quero dizer o seguinte, você ganhou um livro, Escute, Expresse, Fale, Domine a Comunicação e Seja o Líder Poderoso, porque ser o primeiro a fazer pergunta exige, no mínimo, coragem. Eu falei lá em determinado momento que, para a gente alcançar a sabedoria, precisa saber fazer perguntas. Ou temos de fazer perguntas. Não devemos ter medo de fazer perguntas, por mais óbvias que elas sejam. Acreditem, jornalista vive e ganha dinheiro fazendo perguntas óbvias. Porque, se nós não as fizermos, ninguém faz para as pessoas. Porque nós estamos ali para tirar dúvidas. Ou você acha que, quando eu entrevisto alguém, eu sei do que eu estou falando? O senhor Ernie Ventura ensinou, jornalista dos mais renomados que existem nesse país, é um gênio, e ele escreveu num livro no qual ele fala sobre o pecado da gula, não, a da gula era o Luiz Fernando Veríssimo. Ele fala do pecado da inveja nesse livro. E ele diz o seguinte: me restava ser jornalista, aquele cara que não sabe o que fala, mas conhece quem sabe. Quem sabe são as fontes de informação que a gente busca, etc. E é o que eu faço no ar. Quando eu vou, claro que eu me informo, claro que eu tento me aprofundar em alguns temas, mas, de uma maneira geral, nós temos que perguntar para esclarecer os assuntos. Então, não tenham medo de perguntar, façam perguntas. E agora eu vou à tua resposta, Daniel, do que você está falando. Por mais que, por exemplo, hoje haja um entusiasmo muito grande pelo uso da inteligência artificial, por toda a tecnologia que está disponível, por mais que isso seja essencial, a relação humana ainda é importante. A empresa que acreditar ou abrir mão da relação humana está jogando fora um enriquecimento, um poder de conhecimento gigantesco. Eu falei para vocês da entrevista com a Patrícia Chacon, lá da Liberty Seguros, e eu fiz essa pergunta para ela: o quanto a inteligência artificial está impactando o negócio no campo de seguros? Será que isso não vai substituir o corretor de seguros daqui a pouco? Já que os cálculos todos podem ser feitos com muita rapidez, à medida que tem todas as minhas informações lá à disposição. E ela disse o seguinte, que eles fazem pesquisas mensais. E o que eles veem e ouvem das pessoas é que, sim, eu prefiro entrar no início lá para ver quais são os seguros que eu tenho à disposição, no digital. Sim, eu quero saber os preços no digital, mas, na hora de decidir, eu quero falar com o corretor. Porque, no final das contas, o que eu quero é confiança. E só o ser humano dá confiança. E aí eu lembro de uma frase de Chris Anderson. Chris Anderson é o CEO do TED, que é essa sequência de palestras. Eu mostrei uma palestra aqui, né, do Bruce, mas tem várias outras sequências. É uma plataforma de conhecimento à nossa disposição. E o Chris Anderson, em determinado momento, as palestras do TED têm 18 minutos como padrão. E ele descobriu que aquela palestra descrita em texto, você conseguia ler a mesma palestra que é apresentada em 18 minutos, em 9 minutos. E ele disse, pô, que baita sacada. Porque no mesmo tempo que você assiste uma palestra, você pode ler duas. Então é muito melhor. Quando ele foi testar isso, ele percebeu o problema que tinha. Porque quando alguém falava com você, contando o seu conhecimento, você absorvia muito melhor do que lendo 2 textos naquele mesmo período. E ele disse uma frase que é a frase que vai resumir aqui a minha resposta. É a dimensão humana quem transforma informação em inspiração. Portanto, a empresa que acreditar que tudo é tecnologia,
E abrir mão do ser humano é uma empresa fadada ao insucesso. Se você não tiver, por exemplo, as grandes big techs hoje, que trabalham com as redes sociais, aquelas que estão abrindo mão da intervenção humana para gerenciamento do conteúdo, estão sofrendo e vão pagar caro ainda no futuro, por processos, por informações que não deveriam estar circulando, por descrédito e uma série de fatores. Para mim, é muito claro isso. Não abra mão do ser humano. Há funções automatizadas em que as máquinas vão fazer, a inteligência artificial vai resolver muito bem, mas o ser humano vai continuar sendo essencial. E aí, aproveitando a sua pergunta, eu passo para vocês. O quanto, na área de segurança, a tecnologia está sendo colocada à frente, a inteligência artificial pode ajudar. Posso começar com você, na ICL Food? Me explica uma coisa, o que vocês fazem na ICL Food? Nós Sabe a pergunta óbvia? Óbvia. É, porque muitas vezes a gente pode estar falando aqui e não ter muita certeza, porque você disse assim, lá a segurança é para o negócio que nós fazemos. Sim. Na ICL nós produzimos ácido fosfórico, fosfatos e ingredientes para alimentos. Entre outros departamentos. A Food é especificamente esses produtos que a gente trabalha. E aí, entrando no que eu perguntei? Desculpe, Daniel. Eu acho que a gente pode pôr a tecnologia para nos ajudar, né, para aumentar a velocidade da comunicação. Eu costumo dizer que acidente você pode evitar uma série de maneiras, principalmente colocando defesas, né? A segurança não é a ausência de acidentes, a segurança é a presença de defesas. E, para isso, você tem que descobrir, né, quais são o potencial risco que você tem e colocar uma defesa para que aquele acidente não ocorra. E nada melhor do que quem está na ponta, que está no dia a dia, para enxergar esses riscos. E aí, a velocidade com que você consegue comunicar essa informação para quem toma ação é fundamental. Então, assim, eu tenho um operador na planta hoje. Todo operador nosso, ele tem vários meios, mas geralmente o tablet ou o celular é o mais rápido, né? Ele tem um aplicativo muito simples, que ele está andando, ele vê alguma coisa, ele vai lá e em poucos cliques ele consegue reportar aquele desvio, né? E aquilo lá, você popula umas pessoas que vão receber aquilo em questão de segundos, você já consegue designar para quem tratar aquele assunto, e por questões de um dia no máximo, é possível você já detectar um problema e colocar uma defesa para que aquele risco não traga nenhum acidente, não machuque alguém, né? Isso, dependendo do tamanho, né, a gente usa muito níveis de risco, né? Dependendo do risco, outras pessoas vão ficar sabendo, e aí o gestor, por exemplo, que é o que provê recurso, recebe a informação e vai poder ajudar aquele operador com recurso para fazer aquilo acontecer. Eu acho que existem várias ferramentas que a tecnologia nos traz hoje que acelera essa comunicação e tornam, né, o assunto mais rápido, né? E dentro dessas ferramentas, a inteligência artificial agora vem para ajudar, né? Para você ter previsibilidade ou predizer com antecedência que, às vezes, a percepção humana, o olho humano, né, leva mais tempo para perceber, né? Então, você consegue agir. Hoje, muito na indústria 4.0, né, a gente vê muito isso, uma série de dispositivos que ficam monitorando equipamentos que, com uma velocidade muito mais rápida que um ser humano conseguiria prever um problema, né, ela traz o alerta e você consegue agir antes que o evento aconteça, né? Bruno. Bom, eu não vou ser redundante aqui, Daniel, mas eu acho que toda e qualquer tecnologia que venha para simplificar processos, para garantir maior velocidade para a solução de problemas, para garantir que a gente antecipe questões de segurança com modelos preditivos e etc., ela vai ser sempre super bem-vinda e é um caminho sem volta. Mas a gente não pode ir para aquela tecnologia que nos distancia. Teve alguém que comentou aqui, né, no conhecimento que tem no chão de fábrica, que tem efetivamente dentro da condução de um projeto. As pessoas que estão lá no dia a dia, vivenciando a segurança ou a insegurança de algum projeto, elas precisam ser ouvidas. Então, não tem uma tecnologia ainda que talvez permita que a gente tenha essa vivência ali de chão de fábrica. Então, sempre muito bem-vinda, mas que a gente não se distancie. E aí eu vou pegar um pouquinho da fala desse último exemplo que o Milton trouxe, da relevância e o tamanho do papel que
temos na comunicação com respeito, com empatia, com inclusão, respeitando as diversidades. A gente sabe hoje o tamanho da diversidade que a gente tem dentro de um grupo de execução de projetos. A gente sabe claramente que tem pessoas que têm dificuldade de fazer o preenchimento de uma análise de risco. Estou falando besteira? Certo? Então, imagina se eu levar uma tecnologia avançada para quem está com dificuldade de conduzir uma análise de risco com uma execução básica. Então, como que eu me aproximo com respeito, com empatia, com a inclusão daquela pessoa que está com dificuldade, respeitando aquilo, e, nesse momento, excluindo uma tecnologia, às vezes. Tá? Então, é um caminho sem volta, mas que a gente precisa garantir muito essa proximidade, essa conexão com as pessoas, garantindo essa humanização, com respeito, com inclusão e respeitando a diversidade das pessoas que trabalham com a gente. Tá? E aqui um ponto. Vocês são fundamentais nessa linha da segurança psicológica para alertar a gente como organização. Que a gente tem muita intenção boa, mas, às vezes, a gente erra em alguns aspectos, gente. Então, que vocês nos ajudem com isso. Poxa, vocês bolaram uma tecnologia nova, ou bolaram uma ferramenta nova de análise de risco. No chão de fábrica não está rolando. Nos ajude com isso, gente. Por favor. Porque, às vezes, a vivência de vocês aí, nos sites todos que vocês trabalham, nas indústrias todas que vocês trabalham, vocês podem ajudar a gente a criar algo melhor para garantir a segurança das pessoas que estão na execução. A minha é fácil, a minha segurança. É só o trajeto da minha casa até o trabalho, mas trabalho o tempo todo no computador. Mas é a segurança das pessoas que estão nos projetos. Então, tragam as coisas para a gente, tá? A gente conta muito com a colaboração de vocês. Bruno, você trabalha em que setor da Bayer? Você é de São José? São José dos Campos. Tá. Melhor cidade para se viver no país. Você conhece Porto Alegre? É porque... Não, vamos lá. É porque o Rio Grande é outro país. Tá entendeu? Bom. Eu coloquei do Santa Catarina para cima. Vamos lá. Eu trabalho em São José, na Bayer. Hoje eu lidero a unidade. E hoje a unidade de São José, a gente produz um herbicida que vai na agricultura hoje. Tá? Então, é o principal herbicida do mercado, que a gente auxilia muito os agricultores a produzirem alimentos aí para que a gente tenha comida na mesa da população. Tá? Perfeito. Mais uma pergunta aqui? Levantou a mão aqui, levantou a mão ali, eu vou lá que puxou primeiro, pode ser? Mas eu já gostei porque tem uma segunda ali também. Então, fala. Não, fica aí, deixa comigo. Fala lá, teu nome e a pergunta. Marco, eu atuo na Gerdau de Pindamonhangaba. A dúvida é muito conectando com isso, comunicação e pegando um gancho com o colega aqui também. Principalmente depois do advento da pandemia, influenciou muito a parte do Microsoft Teams, do Google Meet, dessas comunicações remotas. Tem um grande benefício, que é a facilidade de comunicação, mas você perde um pouco até disso que o Milton trouxe, dessa parte não verbal de você trazer. Então, eu queria aproveitar vocês dois, perguntar como que vocês fazem esse tipo de comunicação, como que vocês usam essas ferramentas nas indústrias de vocês, e também pegar um pouco do gancho do Milton, que comunicador diariamente faz isso, alguma dica, o que você percebe, o que pode ser feito para tentar, sem você enxergar a percepção do outro que está na tela ou no rádio do outro lado, como você consegue prender essa comunicação e fazer com que a informação chegue de forma clara para o ouvinte. Obrigado. O nome é? Marco. Quem começa respondendo para o Marco aí? Bruno? Vamos lá, Marcos. Posso ficar em pé? Pode, claro. É uma mistura de italiano com espanhol. Vai aqui, começar o show. Na cadeira ali, eu fico meio agoniado. Marcos, obrigado pela pergunta. Tá? E aqui eu vou trazer um exemplo, trazendo um ponto vulnerável nosso. Tá? A unidade de São José, nós ficamos 2 anos sem acidente. E vou pegar um pouquinho da fala do Perisotto. 0 acidentes não significa que estamos seguros, mas estarmos seguros significa o nível de proteções e barreiras que nós temos. Tá? E, de novo, por uma série de fatores, esse ano nós tivemos 4 acidentes. Poxa, um baita choque para a gente. Um baita choque. Poxa, como que a gente vem com 2 anos, etc., e a gente parou para refletir. E, inclusive, alguns dos tópicos que nós identificamos foi que talvez esse período onde a gente se permaneceu ausente, muita gente home office, em função da pandemia, não tinha opção para alguns cargos de estar no site, até por questão de saúde das pessoas, mas depois a gente voltou e se manteve muito nesse ritmo, talvez, de distância das pessoas.
de novo, uma série de fatores, mas, inclusive, esse foi um dos pontos onde a gente colocou como diagnóstico que a gente estava enfraquecendo nossa cultura de segurança, porque a gente não estava tão próximo da operação quanto deveríamos, para ouvi-los, para identificar problemas, para resolver problemas, para mudar algumas coisas. A gente até usou uma expressão de uma coordenadora que é super legal, ela falou assim, a gente sentou no banquinho da cultura e, por algum motivo, esse banquinho estava começando a balançar e a gente demorou para acordar para isso. Tá? Então, enfim, tem seu valor, eu sou um baita... eu advogo muito pelo trabalho híbrido, para mim hoje tem sido ótimo às segundas e especialmente às sextas-feiras. Às sextas-feiras, levo e busco meus filhos na escola, então procuro estar próximo mais deles ali, mas, enfim, trazendo para a cultura de segurança, a gente precisa estar próximo do chão de fábrica, a gente precisa estar na linha de produção, a gente precisa estar próximo aos projetos para garantir entendimento, conexão, escutativa, abertura, para garantir que a cultura não se perca. Tá? Então, enfim, a pandemia nos trouxe um montão de aprendizados, para muitos, talvez a gente evoluiu muito em tecnologia, que é a pergunta do Daniel, então isso foi muito positivo por um lado, mas de outro, trazendo uma ótica da Bayer, a gente, pós-pandemia, a gente percebeu que estava distanciando um pouquinho e enfraquecendo a cultura. E a gente está dando alguns passos para trás para corrigir essa rota, para garantir que a gente cuide bem das pessoas. Tá? Respondi? Carlos Eduardo? Bom, eu acho importante a gente dosar, né? Eu acho que tanto para um lado como para o outro não traz muita vantagem. Eu acho que todas as ferramentas, né, Teams, Google Meet, etc., propiciou uma aproximação muito grande entre as pessoas que estavam muito distantes. Então, na ICL, quando a gente tem qualquer desvio relevante de segurança, questão de pouco tempo, a gente agenda uma reunião e China, Alemanha, Israel, Estados Unidos, Brasil, está todo mundo num call, a gente discute aquilo, a gente aprende com aquele desvio, com aquele acidente, e aí a gente faz a abrangência na nossa fábrica, atua na nossa fábrica. Então, era fantástico. Você não tem que pegar um avião, viajar 20 horas para poder fazer essa reunião. Né? Em questão de minutos, você pode fazer a reunião e trocar informação. Mas, acho que vocês já passaram muito por isso, né? Durante a pandemia, a gente começou a conversar com algumas pessoas via Teams, eis que acaba a pandemia, a gente encontra com a pessoa, né? E aí aquela pessoa que você achava que era desse tamanho, tem 2 metros, né? Um que você achava que era meio gordinha, magrinha. É diferente, não é nada como relação humana, né? A gente ter ali contato com as pessoas, né? E aí eu acho que a gente perde muito, né? Facilita muito. Então, por exemplo, eu posso confortavelmente daqui de São Paulo fazer minhas reuniões em São José, mas eu tenho certeza, qualquer desvio do dia a dia, ninguém vai pegar um Teams e vai me ligar para contar isso. Mas quando eu vou para São José e estou na fábrica, e aí eu estou conversando com todo mundo, transitando na fábrica, conversando com um, com o outro, é incrível a quantidade de ideias, de inovação, de desvios que as pessoas me trazem. Né? Então, eu acho que o contato físico ainda para o ser humano é fundamental. Eu acho que esse calor ali, de você se aproximar, e não só, né, ter a relação de trabalho em meia hora de Teams, né? Sim, aquele contato, o almoço junto, um bate-papo no café, isso é fundamental para você trocar informação, né? E para o lado da segurança, isso é fundamental. Eu acho que e isso é o que cria a segurança psicológica, eu acho, né? As pessoas, eu estar andando na fábrica e o operador ter total tranquilidade de me parar e falar, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, né? Eu acho que isso é um valor inestimável para você trazer as informações, né, os riscos potenciais para que a empresa possa agir, né, e se antecipar e não deixar que o acidente ocorra. Do ponto de vista técnico, que foi a pergunta que você também direcionou para mim, aí primeiro eu fico feliz porque você logo percebeu que nós temos 3 caixinhas de recursos para utilizar na comunicação, e quando nós fazemos a comunicação online, é uma comunicação online, não é a palavra mais correta, porque não define claramente a comunicação pelo Teams, mas numa videoconferência, para ficar mais claro para todos nós, quando você faz uma comunicação pela videoconferência, você perde o poder de algum desses recursos. Consciente disso, você tem que valorizar aqueles que se destacam mais. Eu, por exemplo, já que você pegou o caso do rádio e fez esta comparação, verdade que hoje eu trabalho com 3 câmeras de televisão na minha frente. Eu posso ser visto no YouTube, eu posso
ser visto no Globoplay, no Facebook, com imagens, até no site da CBN. Mas o rádio ainda é a minha essência. E eu tenho que ter consciência de que é a voz e a palavra que vão se sobrepor ao corpo na hora de eu transmitir uma mensagem. O que não significa que parte do meu programa eu não apresente em pé. Porque quando você está em pé, e eu vi que você levantou aqui, achei ótimo, que você fez questão, porque você se sentiu mais à vontade. Quando você fala em pé com o outro, você tem mais liberdade, maior expressividade. E, por curioso que pareça, mesmo só tendo um microfone na sua frente, faz diferença para quem está ouvindo. As pessoas até talvez não saibam que você está em pé. Ah, então eu vou ter que fazer a videoconferência em pé. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que, na hora da videoconferência, você tem que ter consciência do seguinte: quais são os recursos que vão se destacar mais? Sua palavra tem que ser mais precisa, sua fala tem que ter maior articulação para que ela seja mais bem ouvida, e o seu corpo, que se limita ao rosto, basicamente, tem que estar voltado para a câmera e não para a tela do seu computador. É muito comum, quando nós estamos conversando com alguém em videoconferência, a gente ficar nos olhando para a tela, ou para olhar os outros, ou para olhar a nós mesmos enquanto estamos falando. Primeiro, ao olhar para nós mesmos, nós perdemos o contato visual com aqueles que estão na nossa frente. E nós temos que ter consciência que quem está na nossa frente está atrás daquela câmera ali. Então, eu tenho que olhar para a câmera para dar a impressão de que estou olhando para todos. Segundo, quando eu falo olhando para mim mesmo, a possibilidade de eu ensimesmar é enorme. A possibilidade de eu começar a pensar: puxa, eu estou falando aqui com eles, mas eu não estou gostando desse cabelo aqui que eu... E a tua mente está lá trabalhando, né? Conspirando contra você, contra o conteúdo. E você perde, muitas vezes, a qualidade da sua fala porque você está prestando atenção em si mesmo naquela tela. Então, um recurso que você deve usar, primeiro, olha para a câmera diretamente para falar com as demais pessoas. Dê ênfase na palavra e na voz, a despeito do seu corpo, que são formas de você recuperar um pouco a perda que você pode ter por não ter o recurso não verbal ali naquele momento. É um caminho para que a gente faça isso. E não sejam reféns dos encontros online, não sejam reféns das webconferências. Um fato, e eu trago nesse livro, Escute, Expresse e Fale, tem um estudo de um professor israelense que ele fez durante a pandemia e que ele mostrou o seguinte: o nosso nível de estresse estava aumentando porque uma das coisas que nós havíamos perdido, todas as vezes que você tem reunião na sua empresa, ao final da reunião tem uma conversa informal, tem uma descompressão natural do seu corpo e da sua mente até você caminhar até a próxima reunião. Ou se você foi numa empresa, pegou seu carro, naquele deslocamento, mesmo que você esteja pensando no trabalho, tem um outro nível de pressão diferente. E ele percebeu o seguinte: quando nós passamos a ter as reuniões em videoconferência, nós saímos de uma reunião para outra e não nos dava tempo de descomprimir. Então, ele sugere: não marque reuniões uma hora atrás da outra para ganhar tempo. Pelo contrário, ganhe tempo, dando pelo menos 10 minutos entre uma reunião e outra, para que você levante, relaxe, pense em qualquer coisa, talvez até absorva melhor a mensagem que chegou, ou pense melhor sobre o que vai falar depois, mas sem ter a pressão do vídeo na sua frente. Então, são alguns cuidados que a gente deve ter diante dessa que vai ser uma realidade e que nós não devemos abrir mão, porque pode, inclusive, levar à perda de agilidade para várias vantagens que nós tivemos. Tá bom? E agora eu tenho uma pergunta aqui, que é você que vai fazer a pergunta. Vamos lá. Olá, meu nome é Alberto, eu sou da CIMA. E perguntar aí para os nossos líderes, né, é a questão de diferença de geração, né? E é uma pergunta dupla, né? Porque hoje eu queria entender de vocês quais são os seus desafios e quais são as técnicas para vocês trabalharem com as gerações novas. E do outro lado, né, você hoje, né, diferente nas indústrias antigamente, que a pessoa ia ficando velha, ia ficando sendo os líderes, hoje você tem um time de líderes debaixo de você, muito mais novo, que o time seu operacional. E como é que vocês conseguem empoderar esses novos líderes a dar a mensagem que o chão de fábrica, que é às vezes muito mais velho, eles entendam? Então, eu queria entender esse desafio aí de vocês. Começa aí, Peri. Se alguém tiver uma boa resposta, dá para escrever um livro e virar consultor, né?
É um belo desafio, né? Eu acho que a gente está vivendo um período aí com gerações X, Y, Z, todas agora, a Z chegando, né, para trabalhar junto com a gente. É bem desafiador. E como você colocou, né, hoje em dia, a gente começa a ter vários na liderança que são da geração nova e está liderando um grupo de operadores que estão lá na fábrica há 30, 35 anos. Né? E eu volto um pouquinho à minha fala inicial da questão da segurança psicológica. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito o time e criar esse ambiente, né, seguro para que as pessoas possam se expressar, conversar, se abrir, porque isso cria muito vínculo entre as pessoas. Né? E aí, não importa a idade, qualquer, assim, a diversidade do grupo, né? Tendo respeito, as pessoas conseguem se comunicar e a coisa flui. Eu vivo muito isso na unidade de São José, diferente um pouco da unidade de Cajati, mas na unidade de São José a gente tem muito isso. Eu tenho operadores que estão praticamente desde a partida da planta, né? E eu tenho engenheiros com 1 ano e meio, 2 de formados ali, às vezes liderando pessoas, né? Mas a força do grupo permite ali que eles trabalhem muito bem e se respeitem, né? E aprendam um com o outro. Eu acho que essa é a parte bonita da coisa, né? O operador que está há 35 anos tem muito para ensinar para o engenheiro, né? E o engenheiro chegando agora da faculdade com um monte de tecnologia e informação tem muito para ensinar para o operador, mas você tem que ter condição tem que ter um ambiente que permita isso, né? Já a nossa fábrica de Cajati, a gente não teve tanta essa renovação ainda. Então, a gente já vê um pouco de esse conflito de gerações. O engenheiro vem, fica 1, 2 anos, sai, né? É bem complicado. Eu diria que não tem uma receita, né? Mas eu acho que a comunicação é o caminho. Acho que as pessoas terem muito respeito, se ouvirem, conversarem, né? Independente da geração, da idade, dos valores, né? As pessoas se respeitarem é a condição básica, né, para que a coisa funcione. Alberto, obrigado pela pergunta. Essa era uma pergunta que eu tinha trazido para fazer para o Milton, tá? Como um especialista da comunicação, tá? Mas vou trazer minha perspectiva aqui. A gente tem debatido muito isso nas reuniões nossas de liderança, porque efetivamente é um desafio. Nessa sala aqui nós temos 4 gerações, tá? Então, como que essa comunicação que a gente está fazendo aqui, será que ela chega a todos ou não? Enfim, como que a gente vai, através dos meios diferentes, respeitando as diferenças, tá? Mas um ponto que a gente tem conversado muito, eu colocaria aqui 2 pilares, tá? Um deles é a gente fortalecer muito a questão da confiança. Confiança é a base da relação de trabalho entre líder e liderado, entre pares, entre companheiros ali. Enfim, então, como que a gente trabalha isso e não é num treinamento, num bate-papo? Confiança se consolida diariamente através de atitudes, de exemplos, de compromissos, de efetivamente garantindo credibilidade daquilo que a gente está praticando. Então, essa relação de confiança precisa ser muito fortalecida. E segundo, esse ponto que o Peri falou, essa relação de abertura e de respeito entre as pessoas, com diálogo aberto e valorizando as diferenças, tá? Entre os mais jovens, valorizando a experiência dos tem 35, 40 anos, 30 anos de empresa, e aqueles mais antigos de empresas abertos a entender o que as gerações mais novas podem trazer para agregar valor. Se houver essa mão dupla de respeito e de identificação do que tem de valor, de potencial na diferença do outro, eu acho que é o melhor caminho, tá? E tem que ter uma relação de muita paciência, tá? Não adianta achar que do dia para a noite essa chavinha vai virar. Uma relação de paciência sem passividade, tá? Porque às vezes a gente acha que ser paciente é sentar e ficar esperando as coisas se resolver sozinho. Não é por aí. Às vezes precisa ter conflito, precisa ter conversa, precisa colocar os pingos nos is para garantir que as coisas funcionem bem, gerando vínculo de confiança, com respeito e entendendo o que as pessoas têm de potencial, apesar das diferenças, tá? Na comunicação intergeracional, valorize a longevidade. Lembre-se que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. E enriqueça a juventude e se enriqueça com ela, fazendo aquele exercício que o Luiz Ernesto Meirelles fez lá na frente. Porque eu tenho certeza que, quando nós temos uma diferença muito grande de idade, muitas vezes eles se entendem como insuportáveis. Mas, como nós vimos, é exatamente nessa troca de experiência que nós vamos crescer e enriquecer.
Portanto, é o melhor caminho para fazer. Tinha uma pergunta de mais alguém aqui? Tinha mais uma pergunta. Então, é a última pergunta, nós vamos fazer uma resposta rápida, porque depois eu quero chamar o Kleber Moreira para vir aqui para o palco também. Já preparei você, hein, Kleber? Né? Para subir. Pois isso mesmo, mas eu te surpreendi agora. Te prepara, mas você viu que eu fui seu amigo, né? Peraí, quem pediu para... Ah, está aqui você. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Serra, sou da Cima. Recentemente, eu fui fazer uma provinha para entrar numa planta, que era um nivelamento, né? E eu notei que nos vídeos que me passaram, haviam 2 incidentes que eles demonstraram lá, e eram de terceiros. Eu já estou naquela fase, estou prepotente, já fiz uma série de integração, já sei tudo, já vi esse vídeo, mas mesmo assim eu vi os novos vídeos que mandaram. Então, eu percebi que eram 2 terceiros, os incidentes que eles demonstraram nos vídeos. A pergunta é, foi falta de comunicação ou algo diferente? Porque eu achei estranho ser o terceirizado, ou seja, não teve aquele mesmo cuidado com o terceiro, ou não passaram a mesma informação para o terceiro, ou o terceiro não cumpriu, ou não foi fiscalizado. E lembrando que, para fazer o serviço dessa empresa que eu fui, todas as permissões de trabalho foram feitas. E, mesmo assim, os incidentes aconteceram. Então, a pergunta, só para resumir, a pergunta é, nesse caso, na empresa de vocês, os incidentes são mais com terceirizados, pessoal próprio, e como resolver essa questão aí de quem vem de fora, o visitante, essa prepotência, eu já fiz isso várias vezes, já aprendi. Como a gente pode resolver isso aí na questão da segurança e da comunicação, obviamente? Bom, vamos lá. De novo, na Bayer hoje, dos 4, eu vou dar como exemplo, tá? Para tangibilizar a sua pergunta. Tá? Dos 4 que nós tivemos, 2 foram com funcionários Bayer, 2 foram com terceiros. Tá? E a tratativa, ela precisa ser a mesma, tá? Porque nós estamos falando de pessoas que estão lá dentro, onde os procedimentos devem ser aplicados de forma igual para todos. A gente, inclusive, viu alguns diagnósticos onde a gente precisa melhorar essa relação entre Bayer e terceiros, para que a gente garanta que a cultura de segurança precisa ser única no site, independente do crachá que as pessoas lá dentro utilizam. Tá? Então, essa é uma questão fundamental, que todos pratiquem a cultura de segurança, independente do crachá que se utiliza. Tá? A questão da comunicação e etc., para que as pessoas cheguem no site e não tenham isso. Eu também queria ter esse remédio, tá? Porque ainda, infelizmente, a gente ouve muito isso. Isso nunca aconteceu comigo, isso só acontece com outra pessoa, isso não vai acontecer. E a gente viu no vídeo que o Milton mostrou há pouco, os acidentes, a gente tende a olhar aqueles mais raros, a gente tende a olhar aqueles mais distintos, mas os acidentes acontecem em atividades de baixo risco, com essas pessoas que, às vezes, vão ficando muito confortáveis com o tempo e o acidente acaba acontecendo. Então, de novo, cultura de segurança, desde uma boa integração e garantindo que essa cultura seja fortalecida, que as comunicações aconteçam para tirar esse tipo de pessoa, ou melhor, para tirar esse tipo de pensamento dessas pessoas que acham que o acidente nunca vai acontecer. E buscar, acima de tudo, proteções para que o acidente efetivamente não aconteça. Tá? Carlos Eduardo. Pergunta bem interessante. Bom, na ICL a gente teve 2 acidentes esse ano, 2 com funcionários, e se eu pegar os anos para trás, também todos com funcionários. Não me recordo aqui de terceiro. E isso foi tema de discussão recentemente, até quando teve esse último evento. Eu falei, nossa, a gente fez paradas enormes, né, projetos grandes, envolvendo aí 70, 80, 90 pessoas vindo de fora, né, e não teve um desvio relevante. E aí esses 2 acidentes, os 2 foram queda. Um queda da pessoa indo para o escritório e caindo no caminho, e outro descendo uma escada dentro do escritório. E a conclusão que a gente chegou foi, sempre que a gente vai trazer alguém para dentro de casa, a gente tem a clareza que essa pessoa não vive ali, não convive com o nosso dia a dia, então a gente tem que ensinar como é que a gente quer que ele se porte na nossa casa. E a gente é extremamente cuidadoso com isso, né? Então faz integração de segurança, diálogos de segurança, né? Tem todo um processo de seleção de homologação de fornecedores, e o trabalho é muito planejado, né? Então, assim, vamos fazer uma parada. Semanas pensando aquilo, né?
a gente faz muito o que a gente chama de learning teams, né? Grupos de aprendizado ali, como a gente vai executar aquilo, pré-trabalho, pós-trabalho. E toda a atenção que a gente dá ali faz com que a coisa saia muito sob controle. E, às vezes, no dia a dia, com funcionário nosso, né? naquele do estar acostumado. Né? Você já deve ter ouvido isso, né? A maioria dos acidentes acontece quando a pessoa está chegando perto de casa, né? Você está voltando uma viagem longa e aí você relaxa ali quando você está naquele finalmente. É mais ou menos isso, né? Você está acostumado todo dia dentro da empresa, você sabe as regras, sabe os procedimentos, e a hora que você dá uma relaxada, o acidente acontece. Então, eu acho que no caso do contratado é isso, né? Os que são permanentes, acho que é fundamental você tratar, né? Só muda o crachá, você treiná-los e tratá-los da mesma forma como um funcionário, né? E quando você traz contratados para eventos, você ter esse cuidado especial, né? Lembrar que ele não é da sua casa. Você está trazendo para dentro da sua casa e aí, para ele se portar bem, você tem que falar como você quer que ele se porte, né? E aí treiná-lo e dar toda a condição ferramental e, enfim, as condições necessárias, né, para que ele consiga exercer o trabalho com segurança. Bom, Carlos Eduardo, muito obrigado pela participação, pela colaboração, pelo conteúdo que você nos trouxe. Bruno, muito obrigado aí também pela gentileza de estar aqui ao nosso lado, trazendo o seu conhecimento para essa plateia. Uma salva de palmas aqui para os nossos dois convidados. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou continuar um pouquinho mais aqui no palco. Milton, 30 segundos. 30 segundos. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. E, de novo, né, teve uma série de discussão aqui, e eu vou pegar a fala do Jorge. Eu acho que o texto que o Gustavo e Paulo trouxeram ali, eu acho que explica muito desse momento. Tá? Então, ou seja, está na mão de cada um de vocês isso que a gente precisa fazer para fortalecer essa cultura de segurança. Então, o que eu peço como buyer, e aqui como representando, talvez aqui me permita, que vocês tenham efetivamente esse papel de protagonista para garantir essa cultura de segurança. Tá? E nada mais forte do que o poder do exemplo de cada um de vocês. Tá? Então, acho que a gente teve um monte de aprendizado, mas o poder do exemplo, o exemplo comunica muito. Tá? Então, pense muito sobre isso e sejam protagonistas dessa cultura que a gente quer como segurança. Beleza? Obrigado. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Vocês, o exemplo é a comunicação não verbal. É isso. Obrigado. Parabéns. Kleber, por favor, para fechar essa nossa conversa aqui. Mas você me provocou lá no início, trazendo aquela foto que você encontrou no aeroporto lá em Porto Alegre. É quase isso. Que nada, essa é a oportunidade de tê-lo aqui no palco, à frente de todos, para uma mensagem final sua aí, depois de tudo isso que nós assistimos até aqui. De minha parte, eu quero reiterar o agradecimento, a gentileza de vocês terem me aceitado aqui entre vocês, dizer que aprendi bastante sobre a questão da segurança, não tinha parte das informações que vocês me passaram, e sempre que eu puder colaborar de alguma maneira, eu estou à disposição aí para poder ajudar de alguma forma. Muito obrigado aí pela gentileza de vocês. Kleber, a palavra é sua. Obrigado, Milton. A hora que eu cheguei hoje aqui, eu encontrei o Milton, ele estava ali fora, se preparando para entrar, e é impressionante como ele é meu amigo íntimo. E eu disse isso ao Jorge agora há pouco, porque todo dia eu o escuto. E é muito interessante isso, porque a emoção de encontrá-lo ali é como encontrar um amigo de todo dia. E essa, para mim, é a chave, a emoção. Ontem, nós tivemos um evento técnico, né, durante o dia todo, e eu expliquei no final, fui fazer o fechamento também, e eu disse que eu estava muito emocionado ao chegar no escritório. Eu tive em Porto Alegre durante 2 dias, a semana passada, e eu cheguei na segunda-feira de manhã no escritório. A minha sala estava totalmente desconfigurada, eu não tinha mais mesa, levaram minha cadeira embora, o escritório estava todo de pernas para o ar, e eu fiquei muito orgulhoso disso, porque o nosso time tinha desconfigurado totalmente o escritório, fisicamente, em prol
de um evento. E eles não tiveram a menor cerimônia. E fizeram mesmo isso, e o evento foi um sucesso. E aí, hoje, eu peguei esse gancho da emoção que eu senti quando te vi, e eu acho que a única forma da gente realmente ser efetivo, e o CEO da sua segurança no dia a dia, é a gente pensando na emoção que a gente tem que levar daqui hoje. Não existe chavinha que nós vamos mudar a partir de amanhã, não. Nós estamos construindo uma segurança. Então, se nós estamos construindo uma cultura de segurança, significa que isso vai levar tempo. E é no dia a dia, é todo dia, é no permit, é na análise de risco, é na permissão de trabalho. Tudo isso é o dia a dia. E nós estamos construindo no dia a dia. Então, eu queria convidar a todos para que a gente vá agora como uma série de insultos, porque eu acho que foram insultos, isso que a gente teve aqui, para que a gente leve isso para casa, como esses insultos podem fazer com que a gente realmente entenda o poder e a necessidade da gente levar o dia a dia com segurança, para que amanhã a gente esteja melhor que hoje e assim por diante. Então, esse é o convite que eu faço a vocês. Levem tudo isso que nós discutimos aqui hoje como insultos. Foram insultos. E esses insultos a gente precisa mentalizar e transformar no dia a dia como CEOs da segurança de cada um, como foi falado aqui pelo Milton e foi depois reprisado pelo Perisotto e pelo Bruno. Bruno e Perisotto, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Milton, um baita abraço, um baita abraço. Queria dizer para vocês que as meninas prepararam ali fora, eles vão distribuir camisetas comemorativas do evento, então, por favor, meninas, distribuam, estejam à vontade a todos. Tá? Muito obrigado. Até o ano que vem, no próximo 10º Safety Pause Day da CIMA Engenharia. Um abraço a todos.